Histórias é uma oferta da sua vontade de poupar. Montepio, poupança complementar jovem, vá poupando. E Homes Place, 16 anos em Portugal. Inscreva-se até 9 de fevereiro em condições únicas. Visite um clube. Título deste episódio: o Vasco quer que eu conte aqui a minha aventura com os dejetos da minha cadela uva. Não me digas que é uva mijona. Acho que é número 2, não é? É O homem que mordeu o cão. O Vasco desafiou-me, eu estou a tirar as culpas para ti. dá vontade. O Vasco desafiou-me para contar aqui a minha noite de ontem. Quem acompanha o meu Facebook leu ontem uma parte da história. Vou contar-vos alguns detalhes adicionais nesta segunda edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão. Eu peço desde já desculpa pelo tema deste episódio. Quem estiver a tomar o pequeno almoço, se calhar deverá agora fazer uma pausa, abrir as janelas. Mas isto é o tipo de acontecimento. Eu acho que isto é importante. Eu acho que isto é relevante. É material relevante. Eu acho que isto é o tipo de acontecimento que prova que não é por uma pessoa fazer programas de rádio e de TV e isso que vive uma vida de glamour. Não, esta vida tem também porcaria, tem humilhação, e vou ter de contar isso agora aqui no fundo como uma lição que eu passo aos jovens. No fundo isto é um conto moral da vida real, em que a moral se divide em A, não nos armemos em bons porque eventualmente acabaremos a limpar porcaria do chão, e B, não deixemos as cadelas ir para a sala. Ora, o que é que se passa? Passa-se que a minha cadela uva está numa fase complicada da vida dela. Uma fase que os veterinários definem como sendo a fase quando está a chover apetece-me fazer cocó em casa. É uma fase que geralmente ataca os cães no inverno. Só os cães? Felizmente. Ok. Felizmente. A questão é que ela não se contenta só em fazer em casa. Ela gosta de evacuar num tapete farfalhudo que temos na sala. Como que a dizer, eu se é para fazer cocó, quero fazer num sítio onde ele fique bem entranhado no meio de pelos altos, de modo a que seja muito difícil para os meus donos limpar. Ontem assim o fez. Eu vou tentar suavizar a narrativa utilizando uma banda sonora agradável. O meu filho deu o alerta. Como? Mamãe, papá, cocó! E lá fui eu, o bombeiro da trampa. Eu sou exímio a limpar cocó de cão dentro de casa. Tenho técnicas. Organizo o processo em 4 fases. És o Mr. Miyagi do cocó de cão? Só sim, senhor. Fase 1, identificação. Fase 2, primeira recolha com saco de plástico. Fase 3, segunda recolha, o chamado acabamento com papel higiênico. Exato. E fase 4, limpeza final com água e sabão. Fica perfeito. Eu sou tão exímio. Pá, eu sou tão bom nisto. Tu devias dar workshops, pá. Apetece-me largar a minha cadela nas vossas casas para que ela faça cocó nos vossos tapetes, só para vocês me verem a limpar e dizerem sim senhor, este Nuno Marco, sim senhor. Não, temos que combinar isso. Pode ser cocó de gato? Vamos Pode a ser isso. cocó de gato? Pode ser. Não, tem que ser com a minha cadela uva. Porque é o cocó que se entranha mais. Bom, eu levei a cabo estas fases todas e quando terminei, fiquei com a sensação de que aquilo que eu vira na fase 1. Qual é a fase? Estavam atentos? Identificação. Eu tomei notas, Identificação. eu tenho apontamentos. Bom, Este setor não perdoa. era aquilo que eu vira na fase 1. Eu fiquei com a sensação que era muito menos do que o que eu tinha limpado. E eu pensei, pá, caramba, eu sou tão bom, sou tão rápido, tão eficaz a limpar, que a quantidade de dejeto da minha cadela pareceu muito menor do que eu julgava inicialmente que era. O que é que passou aí? É da comoção? É da comoção. Eu fiquei comovido. Bom, isto passou-se. Nos minutos seguintes, o meu serão foi agridoce. Bom, a parte doce foi pela sensação do dever cumprido, não é? E a agri? A agri é porque eu não me livrava de um intenso cheiro a fezes de cão que eu tomei como sendo sugestão psicológica. Afinal de contas, não é? pá, assim, este verdadeiro man in black da limpeza de caca, eu tinha estado a resolver um trabalho minutos antes e esse tipo de coisa marca um homem, por muitas vezes que um homem o faça. Nisto, visto que afinal a psicologia estava no tapete. Sim, o que eu estranhei primeiro é que a minha mulher e o meu filho também estavam a ter sugestão psicológica. Exatamente. São demasiadas pessoas a terem sugestão psicológica. Quer dizer, continua a cheirar? Elas não tinham lidado da mesma maneira próxima com o cocó da minha cadela uva como eu lidei. E também eles diziam cheira a cocó. E eu dizia, não, é psicológico. E eles, não é nada, de certeza que há mais cocó. Daí a pouco descobri então o enigma. Não havia menos cocó no chão do que eu achava inicialmente. O que se passou
é que os 50% que eu, depois da limpeza, achava que tinham sido imaginários, estavam extremamente bem colados às minhas calças. Mais precisamente na zona do tornozelo. Tão bem colados, tão geometricamente cortados, que pareciam como que um aplique retangular. Parecia um bonito aplique retangular castanho, que eu andava a passear pela casa. Acho e que eu... listas a tomar notas neste momento. Sabes que eu não consigo explicar como é que pode ter ido lá parar Sim, aquilo. pois. Houve qualquer coisa no meio dos 4 passos do processo que fez com que aquilo acontecesse. Uma pessoa normal pisa um cocó de cão com a sola do sapato. Um Nuno Markle fica com um retângulo de fezes caninas no tornozelo das calças. Eu não percebo que lei da física pode explicar isto. Porque eu não tenho direito a ter o cocó da minha cadela na sola como uma pessoa normal? Não, para o Sr. Markle é na ganga das calças. Reservei a ganga das calças para si, Sr. Markle. Isto é o destino a falar. Somos cocó. Entretanto, no meio desta hecatombe, descobri que ainda havia um fragmento dos dejetos da uva no tapete. E isto gerou uma das maiores dúvidas que podem assolar um homem. O que fazer primeiro? Tratar das calças ou do tapete? Epá, isto é um dilema que eu coloco também a vocês. O que é que do vocês tapete, fariam? claro. Não, das calças. Não, do Olha, tapete, do tapete. As calças ele põe logo na máquina. O que eu sei é cavalheirescamente. Eu acho que não devias ter cocó enquanto limpas cocó. Claro. Então tira as calças primeiro, põe logo as calças na máquina e depois vai limpar o tapete todo nu que ele gosta. Mas todo no tratado. Não. Há aí um fetichismo de Eu limpeza. vou dizer-vos o que é que se passou. O que é que fizeste? Para começar, cavalheirescamente, não sugeri sequer que a minha querida esposa tratasse do tapete enquanto eu tratava das calças. Bem. Tudo o que seja lidar com este tipo de porcaria tem de ser um trabalho de homem. Eu deveria limpar o tapete para evitar que o meu filho fosse para lá e só depois tratar das minhas calças. Mas por outro lado, ao limpar o tapete, estaria a prolongar a permanência daquele pedaço na ganga do meu tornozelo. Pois. O que poderia significar espalhar ainda mais porcaria pela casa. Então a solução que eu encontrei foi tirar as calças e atirá-las à maluca para a casa de banho mais próxima, tendo o cuidado de fechar a porta imediatamente e trancá-la. Como se as calças sujas fossem um monstro capaz de nos matar a todos. Pronto, fica aqui, está fechado. E depois, num espetáculo absolutamente degradante, mas necessário e urgente, o que eu fiz foi limpar o tapete em cuecas e meias. Eu sabia, estás a ver? Tu não resistias a tirar as calças. É assim. Com cuidado de fechar a porta da sala e implorar aos gritos à minha querida mulher que, por tudo quando há de mais sagrado no mundo, não entrasse naquele momento em nome da continuação do sucesso da nossa vida a dois. Mas era só por uma partícula que tinha sobrado, não é? Era. Tiveste que Possivelmente ir... tinha caído Sim, do tornozelo. Tiveste de ir ao garimpo. Ver onde estava. Sim. E pronto, e com isto eu concluo o seguinte, que é nenhuma mulher... Porque esta história tem uma moral, é isso? Vamos ouvir. Nenhuma mulher deve ver o seu homem em cuecas e meias de gatas a limpar dejetos de cão. Mais do que uma moral, é um conselho, é uma lição de Nuno Markle, o Doutor Amor. Ia dizer Wittgenstein. Ele também escreveu sobre isso. Ele escreveu alguma coisa sobre isso. Mas é Nuno Markle, o Doutor Amor. Era um ou outro. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta da sua vontade de poupar. Montepio, poupança complementar jovem, vá poupando. E Homes Place, 16 anos em Portugal. Inscreva-se até dia 9 de fevereiro em condições únicas. Visite um clube. Devo dizer-vos que não são estas as calças. Eu lavei-as com água a ferver. O homem que mordeu. É terrível, pá, é terrível. Porque onde é que tu lavas isto? Qualquer sítio é horrível, pá. Vais para o lava-loiças, não lava-loiças é perto da comida. Não, vais para a por banheira, favor. na banheira onde tu tomas banho. O que é que se faz? O que é que se Deita faz? essas calças fora. Não, eram boas. E um bidé. Eram boas calças. Ai, Sabes bidé. que eu só me lembrei do bidé já muito tarde. Lavei na banheira. Não estou a banho a tua casa. Título deste episódio: quem casa manda-se de um penhasco e pode cair em cima de um espantalho tarado. São bons estes hoje, Vasco. Estes títulos são bons. E todas as pessoas que iam casar, entretanto, já desmarcaram. A Páscoa fez muito bem. O homem que mordeu o cão. Mas antes, acabado de chegar à mesa de trabalho do homem que mordeu o cão. Diz lá, Vasco, isso não existe, isso não existe.
Deixa eu pensar que sim. Ele já fez um esforço, teve a fazer uma prancha, está cansado. É uma mesa de trabalho metafórica. É que sim. Não é? É o modelo da mesa, não é? Porque a pessoa, quando trabalha em qualquer lado. Eu adoro as pérolas que se encontram nas críticas aos mais variados produtos na famosa loja online Amazon. Ao longo da história desta rubrica, nós já dissecámos aqui algumas irresistíveis, como a da famosa saca de gomas de 2,5 kg. Podem lê-la no novo livro do Homem que Mordeu o Cão, nas lojas. Esta foi enviada pelo nosso ouvinte, gostaram deste plug aqui no meio? Foi super discreto. Foi enviada pelo nosso ouvinte Helder Silvestre. É uma crítica a um dos maiores e mais caros ecrãs curvos de HD 4K que existem. Caramba, é imponente. E o preço também, este super ecrã gigante de super mega ultra alta definição, custa na Amazon $120 mil. $120 mil por uma televisão, que é mais ou menos a mesma coisa em euros. E o que a crítica de um consumidor diz é: consegui comprar esta televisão extraordinária com excelentes condições de crédito da Amazon há 30 anos. Foi a melhor decisão que tomei. Além disso, a caixa em que o ecrã vem é muito espaçosa, o que é um ótimo bónus, pois agora vivo nela. Acho isto maravilhoso. Acho isto maravilhoso. E se calhar real. A nossa ouvinte Ana Luís Alho mandou-me uma história tão simples quanto aparatosa. Eu, antes de ler a notícia, vi as imagens de um tipo a mandar-se de uma altura considerável para dentro de um lago vestido, e depois imagens de pessoas a salvarem o senhor. Isto aconteceu na cidade de Xi'an, na China. Xi'an, que é também cão em francês. Um casamento estava a acontecer naquela zona. Era um casamento arranjado pelas famílias. Na altura de dizer o sim, o noivo sai a correr e tenta matar-se, atirando-se de uma altura ainda grande para um lago, mas não tão grande que o plano dele resultasse. Ele foi facilmente pescado de volta, vivo e sem grandes mazelas, e está a recuperar num hospital. Ele explicou que se quis matar em pleno casamento porque a noiva era feia. Mas espera, ainda assim teve que casar ou não? Eu quero saber isso, coitado. Ele agora está no hospital, agora aquilo está adiado, está a saber o que é que se vai fazer. Eu não posso manifestar-me sobre isto porque a notícia não incluía quaisquer fotos da noiva. A não ser que fosse lá uma foto do penhasco. E era a cara da senhora. Não, apenas do homem. Há fotografias do homem frustrado e triste a ser pescado das águas do lago. Mas a verdade é que ele atirou-se de um penhasco em plena cerimónia. Ele achou preferível isto a viver com esta senhora. Por isso talvez ela de facto seja parecida com a parte de trás de um esquentador. Ou então este indivíduo é parvo. Fica no ar a questão. Mas para o ego da noiva isto é terrível. Ele preferiu mandar-se de um penhasco para dentro de um lago a casar com ela. Eu gosto de ver o copo meio cheio. E o que eu diria a esta noiva seria: minha querida, repare que ele ainda assim mandou-se de um penhasco para dentro d'água. Era pior se ele se mandasse de um penhasco sem água. Temos de ver isto por gradações de beleza ou de falta dela. A falta de beleza desta senhora valeu só um mergulho. Podia ser pior se ele se esbardalhasse contra rochas. E agora, outro tipo de relação tórrida, uma notícia que vários ouvintes enviaram para que nós comentemos. Tentem agora entreter as crianças com qualquer coisa e afastá-las da telefonia, porque isto aborda uma situação um bocadinho puxada. Seja como for, eu vou tentar descrever os acontecimentos com elegância e descrição, que são os meus nomes do meio. Elegância e descrição. Não és Lobato? Lobato e elegância. Ok. O rei da descrição e Silva. Um senhor dos confins da Argentina, 58 anos de idade, faleceu de ataque cardíaco em pleno ato. É sempre uma maneira épica de morrer. Mas a questão aqui é a seguinte: quem é... Mas estava a fazer teatro? É isso. O teatro do amor. A questão aqui é a seguinte: quem é a pessoa que agora tem de carregar o ónus da culpa de ter contribuído para o falecimento deste senhor? Aí é que reside o lado peculiar desta bonita história. A pessoa em questão não é uma pessoa, é um espantalho que ele próprio, pastor de profissão, construiu para afugentar os pássaros das hortas, sim, mas pelos vistos também para algo mais. O raça do espantalho devia ser bom, mas bom. Isto seria uma história 100% campestre. Isto passa-se numa zona rural da Argentina, San José de Balcaré. Não fosse dar-se o caso do espantalho ter à cintura um instrumento daqueles que só se vendem em lojas da especialidade. Ok. Com para aí 20 centímetros. Quer-me parecer que isso o senhor mandou vir planeta. Eu não estou a ver que este tipo de coisa se vende em zonas rurais. Mas também é verdade que as mercearias das zonas rurais profundas vendem um pouco de tudo, não é? Podem ser surpreendentes, sim. Às tantas pode ser uma coisa do género: ó, tio Manel, eu queria meio quilo de batatas, 2 couves, uma escova de dentes e um strap-on dildo. Se faz favor. Quem sabe? Vendem tudo. Viagens na minha terra por Nuno Marco. Gostei da pronúncia. Strap-on. Sim, strap-on dildo. Strap-on dildo. Tem strap-on dildo?
Quer quanto? Pode ser meio quilo. Aí a meio quilo. Como é que eles sabem Bem, deles? que eles são muito simples. Pois é, ou pode ser só um grande. Bom, O facto de saberes isso assusta-me. o Homem que Sim. Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Amanhã é Dia Mundial da Saúde. Faça um check-up gratuito. Título deste episódio: Coisas giras e estúpidas. Não tive tempo de inventar. Mas é um bom Foi, título, mas Coisas Giras e Estúpidas. É um bom basicamente, título, é um bom É título. o que acontece todos os dias, não é? Eu ficava a ouvir. O homem que mordeu o cão. As redes sociais, sim senhor, que é muito giro, mas a verdade é que estão a fazer de nós, de todos nós, uns monstros. Cada vez menos a contactarmos com pessoas reais, cada vez mais a soltarmos o nosso lado agressivo e cobarde, cada vez a formar mais sociopatas e, quiçá, um ou outro psicopata. Dito isto, as redes sociais são também uma coisa extremamente boa pelas seguintes razões. Vou pensar e depois digo. Bom, ora, o que é que se passou? Passou-se que tudo indica que pela primeira vez aconteceu na América uma separação por Instagram. Nós já tínhamos ouvido falar em separações por SMS, já tínhamos ouvido falar em separações por Facebook. No Facebook, aliás, basta mudar o estado civil, não é? Muita pessoa fica a saber do estado deplorável da sua relação quando a pessoa amada coloca um estado civil do género é complicado. Como é que alguém se separa de Antes alguém? do que numa relação aberta. Pois, isso também deve ser um choque saber isso. Como é que alguém se separa de outro alguém no Instagram, a rede social originalmente pensada para as pessoas publicarem bonitas fotografias? Ora, um jovem americano com o nome CJKAR11 colocou uma montanha. Estava a pensar que era mesmo o nome dele, que foi batizado assim pelos pais. Ele colocou no Instagram uma montagem de fotos, uma ao lado da outra. Na primeira, ele surge abraçado à namorada, e na segunda, ao lado, a namorada foi cortada da foto. Na zona de comentários surge a mensagem pungente, dilacerante da namorada que diz: "É esta a tua maneira de terminares comigo?" E era. O mais inquietante desta história é que choveram mensagens de apoio para ele. À conta disto, Para ele. este idiota ganhou toneladas de novos seguidores e mensagens muito entusiasmadas de vários indivíduos que acham que isto foi uma grande ideia. Humanidade! O que vale é que depois chegam histórias como a próxima que eu aqui tenho e que nos fazem voltar a ter esperança no ser humano. Então. Espera lá, deixa-me confirmar. Não, afinal também é uma estupidez. Lamento, não. Bom, há um indivíduo americano prestes a ir a julgamento pela morte de um homem. Isto passa-se no estado do Kansas. E o que é que se passa? Ele está preso e agora tem algum receio que uma coisa que ele tem no corpo, uma tatuagem, possa não ser lá muito benéfica para que ele possa sair como um homem inocente deste julgamento pela morte de um sujeito. Este tipo tem uma tatuagem que lhe vai desde o peito até ao queixo e que dá praticamente a volta toda ao pescoço, subindo quase cara acima. E o que é que diz a tatuagem? A tatuagem diz assassínio. A tatuagem diz murder. É pá, realmente um tipo que tatua isto na pele. Discreto. E em tamanho de letra 72. Se calhar devia dedicar-se a coisas como o tricô. Sim. Ou a confecção de macarrão. Talvez fosse de evitar mover-se no mundo do crime quando se tem murder escrito desde o peito até ao queixo, digo eu. E diz ele: temo que esta tatuagem me possa prejudicar no julgamento. Não pense nisso. Não pense nisso. Para terminar, o estranho caso do homem que aterrorizou toda a gente num avião. Muita gente pensou que o tipo, agressivo e embriagado, ia desviar o avião no aeroporto de Bali. Agora, diz ele, não. Estava apenas bêbado e acreditou piamente, diz ele, que a porta do cockpit era a entrada da casa de banho. Toda a gente deveria estar grata por duas razões: por ele não ser um pirata do ar e também por ele se ter apercebido a tempo que o cockpit não era a casa de banho. Porque há muito bêbado que tem a tendência para continuar a acreditar que qualquer zona onde esteja é a casa de banho. E eu sei disso por experiência própria. Não na qualidade de bêbado, mas na qualidade de pessoa que já recebeu bêbados em casa. As festas de juventude. Pedro Ribeiro assistiu a cenas destas. Sim, na Rinchoa. Sim, Essa meca das festas. é verdade. Nós fazíamos festa selvagem na Rinchoa, pessoal. Ui, imagino. Mas é. E Ainda lá uma estão as vez... marcas Então. Rolhas de champanhe. E no houve de teto. facto um conviva que não se apercebeu que Rolhas de um hall não é uma casa de banho. Mas é.
E estamos a falar. Confessa lá, não eram rolhas de champanhe. Eram caricas Green Sands. Não, eram rolhas de champanhe. Eram rolhas de champanhe. Foi Havia de tal maneira estalactites no teto e bosta no chão. Bom, O Nuno teve que vender a casa. a conta disto. A casa está à venda, sim, é verdade. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Montepio. Quando a sua empresa ganha, ganhamos todos. E Homes Place, o seu verão começa aqui. Escolha o seu pack e comece. Pá, que incrível passado. O cão. Mas eu era das poucas pessoas sóbrias. Alguém tinha que estar alguém tinha que estar. nessas festas. Sóbrio e apavorado com o estado em que a casa estava a ficar. Eu Parem, por favor, presenciei parem. cenas que eu não posso deixar de ver porque as vi e não posso apagar isso da minha mente. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Ei, a ganda bronze! Ei, a ganda par de histórias! Malta, antes disso, após a operação A Caminho do Milhão, que ornamentou os dias anteriores ao meu aniversário, eu tenho de anunciar que o meu número de seguidores parou nos 997.349. Estagnou? Estagnou. Nem mais um. Eu sinto que é o número limite de pessoas que tenho. Não há mais pessoas com interesse em seguir-me. E estou super feliz com isso. Eu não vou ficar minimamente irritado por estar mesmo à beirinha do milhão e não chegar lá. Nada irritado, eu sinto paz. Estou-vos a dizer que sinto paz, sinto-me apaziguado, sinto-me realizado por estar com 997.349 pessoas no Instagram e por não chegar ao milhão. É que dá apesar de para estar perto, dá para notar que estás numa zona calma. eu estou super feliz, estou super resolvido com Estás isto. zero, não estás? Nota-se. Não, a sério, não é importante. Não, bom, eu ontem estava a falar com a Teresa, com a minha namorada, e estava a pensar: eu se calhar devia oferecer às pessoas um objetivo mal chega ao milhão. E a ideia que tive e que vem no seguimento de algo de que já falámos aqui e que tanto a Teresa como Vera Fernandes me têm dito é: reparem nisto. Já me cortaram o cabelo em direto aqui no estúdio, lembram-se disso? Sim. No dia em que chegar ao milhão, realizo o sonho da Teresa e da Vera de mudar de visual e adotar o combo bigode valente e barba vaga. Tipo um Pedro Pascal gordo e triste. Tira lá a parte do gordo e triste. Vinha aqui uma pessoa ao estúdio, um bom barbeiro. Não quero borlas, é apagar, ok? E tratava-se isso aqui, não era incrível? Sim. Portanto, queres uma barbinha de lado assim mais. Chega ao milhão e vem o senhor para uma barbinha de lado vaga, não é? O bigode fica. E um bom bigode. Olha, e a bem parte de baixo parado. do bigode? Tudo mais ralo? Tudo, o que como? A parte de baixo do bigode, baixo do lábio. Eu acho que é tudo ralo, não é? Exceto o bigode. Eu acho que é mostrar uma fotografia do Pedro Pascal e dizer: faça o mais próximo disto que conseguir. Olha, queria igual, que é o que fazemos quando vamos ao cabeleireiro, não é? Mas era incrível e eu acho que isso vai estimular, se calhar, as pessoas a. Porque aquilo que as pessoas querem é um Pascal gordo e triste. Olha, Marco, tens mais 3 seguidores. Ok. Segundo o WhatsApp. Ok. Eu conheço muitas pessoas em Espanha, se quiseres. Força nisso. No fim de Eu semana quero posso chegar ao pedir. público espanhol. Está Sim. bem. Pascal é fortíssimo em Espanha. É fortíssimo em Espanha. Se disseres, teremos aqui Pedro Pascal. Muy fuerte, triste. Fuerte e triste. Fuerte e triste. Fuerte é triste. Vamos falar um pouco sobre bronzeado falso, o chamado Vamos. fake tan. É fascinante, mas enquanto pessoa de tez mais rosada, no fundo eu sou um porquinho, eu percebo desde tenra idade o que é ver pessoas à minha volta no verão com tons morenos, dourados, e todos os anos eu tentar obtê-los pelas vias naturais, só que nunca acontecia, em grande parte porque a minha pele obriga-me a estar barrado em protetor solar 50+, por isso, à partida, eu era capaz de ser o público-alvo ideal de fake tan. Só que, ao mesmo tempo, tenho muito medo que algo corra mal, porque vocês sabem das sérias hipóteses de qualquer experiência que eu faça envolvendo o meu corpo correr mal. Mesmo esta história do bigode, a percentagem de algo correr mal acontecer é mais alta que o fator do meu protetor solar. Mas podes fazer um teste na barriga, numa zona que não está à mostra. Ok. Bom, há um site de lifestyle e dicas de moda chamado Mamma Mia. Pergunto a vocês: Marco, então o que fazes tu a navegar em sites de lifestyle e dicas de moda? A sacar E histórias. eu respondo, lembrando-vos que a minha namorada Teresa é a minha equipa de pesquisa de histórias bizarras. E ela, qual Star Trek, vai corajosamente a sítios até onde esta rubrica nunca fora antes. E isto é ótimo. Isto é um texto da editora executiva do site, Jessie Stevens. É um relato da sua experiência com fake tan, o chamado falso bronzeado.
Era uma tarde de domingo, diz ela. Aquela em que comprei a minha primeira garrafa de Fake Tan em segredo. Tinha 15 anos, era pálida como ao raio, não tinha a mais pequena ideia do que estava a fazer, sobretudo no que dizia respeito à minha cara e ao meu corpo. É que reparem, diz ela, toda a gente no 10º ano tinha começado a fazer este tipo de bronzeado falso. A primavera estava a começar. Nós, enquanto jovens mulheres, estávamos a começar a perceber que quando somos vistosas, o mundo trata-nos melhor. Ok, fixe. Sempre odiei a minha pele branca e leitosa, o tipo de pele que fica púrpura e inchada quando está frio e que provoca ansiedade nas pessoas quando te veem ao sol sem proteção. O falso bronze era novo, era cool, todas as pessoas mais fixes estavam a fazê-lo, por isso eu decidi experimentar. Ali estava eu então com a minha garrafa de falso bronze, que me custou $10. Dentro dela, pensei eu, estava o elixir mágico que finalmente iria transformar-me num anjo da Victoria's Secret. Era só isso que estava entre mim e a felicidade eterna, entre mim e o filho da mãe do Leonardo DiCaprio. Toda esta descrição é empolgante, mas eu acho que ela não percebeu bem como aquilo funciona. E eu não julgo, porque eu seria exatamente esta pessoa. Para bem desta rubrica, é bom que ela não saiba como é que isso funciona. Fiquei surpreendida quando comecei a espalhar o creme, o quanto ele se parecia com creme hidratante. Se li as instruções, não. Porquê? Porque achava que as instruções são sempre estúpidas e a vida é demasiado curta. É também a minha lógica antes Por de algum E depois estragar sobra o parafuso, não é? Ponho uma camada, diz ela, e nada. Eu estava na mesma. Isto não está a funcionar, pensei eu. Por isso apliquei uma nova camada. Ai, meu Deus. No fundo, ela começou a usar o creme como se estivesse a dar de mãos de tinta isso. numa casa, não é? Deixa-me só agora falar com quem sabe Foi disto. aplicando camadas. Vera, basta uma? É preciso ir com calma. A primeira vez basta uma, não E é? se não aparecer logo é esperar. É esperar. Ok. Portanto, ela pôs 2 camadas. Às E mesmo vezes assim, se calhar não estava a preciso resultar. esperar um dia. Aquilo que eu quero é que ela tenha ido à terceira. Resultado da segunda camada, nada, diz ela. Para Foi a lá de terceira. começar a sentir um certo cheiro a caril. De resto, não havia qualquer alteração na minha pele. E por isso apliquei outra camada. Yeah! E depois dessa camada, apliquei outra camada. E dei por mim a questionar-me: mas como é que as pessoas na minha escola parecem tão bronzeadas com este produto, já que ele simplesmente não funciona? Instruções. Atenção, eu adoro toda a promessa encerrada no início do próximo parágrafo dela e que também vais gostar, Vasco. Depois de aplicar 10 camadas. Perdeu a cabeça. E foi a primeira vez que perdeu a cabeça. Não, perder a cabeça não, mas provavelmente não se via a cabeça a dada altura. Depois de aplicar 10 camadas, continuava a não ver qualquer diferença. Então fui deitar-me, completamente desiludida e frustrada. Era maravilhoso para ela que a história acabasse aqui, porque acabava de forma triste e frustrada, mas se nada mais tivesse acontecido para lá deste ponto, epá, tinha sido perfeito para ela. E aconteceu. Só que o destino e o bronzeador falso são coisas madrastas. Vamos ao nascer do sol. Acordei na segunda-feira, diz ela, muito entusiasmada, porque ia receber um prémio na escola, um prémio especial de oratória. Eu era a melhor do grupo de debate e por isso ia receber um prémio de discurso público. Levantei-me e encaminhei-me para a casa de banho e foi então que fui confrontada com o meu reflexo no espelho. Ai, meu Deus. O que vi, meus amigos, o que vi traumatizou-me para a vida. Digo-vos mais, até hoje nunca mais vi nada como aquilo. Ninguém me avisara que o falso bronze que vem em garrafas funciona de forma gradual. Claro. E não só isso, como ninguém me avisara que uma camada é perfeitamente suficiente. Sobretudo na primeira vez. Estava nas Esta instruções. pobre rapariga. O que vi no espelho, diz ela, o que vi no espelho não era um corpo cor de laranja. Ou melhor, seria um corpo cor de laranja, mas queimado. Era o tom de cor de laranja mais feio que eu já vira, aplicado na pele de uma rapariga Estava que ferrugenta. era claramente branca como a cal. E por isso eu esfreguei e esfreguei, e depois chorei e depois esfreguei outra vez. Eu não podia faltar à escola porque ia receber o tal prémio, só que eu parecia tão estúpida. E pensava, mas é o prémio. E depois pensava, mas a minha cara. E depois pensava, mas é o prémio. E depois pensava, mas a minha cara. Pá, que aflição. O que é que ela fez? Diz ela, a farda da minha escola era azul clarinho. E a maneira como o azul combinava com o novo tom da minha pele fez-me acreditar que se calhar já parecia melhor do que há 15 minutos. Quando olhara para mim sem roupa. Olha. Consegui convencer-me que talvez não fosse assim tão mau agora com o azulinho da farda. Será que ela lavou as mãos? Se calhar não lavou as mãos também. Eu sei lá. E por isso, diz ela, por isso cometi o erro de sair de casa. Não consigo explicar a sensação de ser olhada o dia todo por 1 milhar de raparigas numa escola. Suponho que seja o que Donald Trump sente nos dias em que está mais cor de laranja. Cheira-me que o Trump também deve meter várias de mãos daquilo, a achar que não funciona. Sim. Esta jovem aprendeu à primeira, já ele deve ter instalado uma máquina automática tipo as de lavar carros.
em que sai de lá coberto desta peçonha todas as manhãs. Vai ao elefante laranja. O elefante laranja, claro. Ninguém consegue parar de olhar, diz ela, prosseguindo a descrição do seu calvário, porque é visível nas caras das pessoas que elas acham que somos idiotas. Lá está, tudo podia ser prevenido com a leitura das instruções. Não ler instruções de uma coisa destas estão lá. é capaz de configurar idiotice. E Depois do arriscar almoço, aplicar isso no próprio dia também. sim. Depois do almoço começava então a cerimónia dos prémios. Eu trabalhara tanto para conquistar este prémio de discurso a público. Era suposto este ser o meu momento. Eu nunca na minha vida tivera medo de estar num palco até ao dia em que parecia ter uma doença que me estava a comer a carne, enquanto emanava de mim um forte aroma à comida estragada. O prémio foi anunciado, eu levantei-me e caminhei para o palco para o receber. Adorava dizer-vos que correu melhor do que estava à espera. Correu ainda pior. À medida que caminhava para o palco, ouvia risinhos, ouvia comentários, ouvia sussurros. Porra, que aquilo é mau bronze falso. Malta, ninguém queria saber que eu recebera um prémio importante de discurso em público. Ninguém. Acho que ninguém percebeu sequer que prémio era aquele, pela simples razão de que toda a gente estava distraída com o meu tom e o meu cheiro. Quando voltei cabisbaixa de prémio na mão, de volta ao meu lugar, cabeças viram-se para mim, umas com pena, outras com desdém. Algumas pessoas pareciam até estar zangadas pelo quanto eu falhara enquanto mulher. Ouvi a pergunta, então, o que é que se passou? Umas 50 vezes, pelo menos naquele dia. Tentei rir e desdramatizar. Como assim? O que é que se passou? Mas pelas 9h45 da manhã já não era divertido. Demorou uma semana até me livrar totalmente daquele tom horrendo. Ainda hoje isto me assombra. Ainda uso bronze falso, mas só uma camadinha suave. E também passei a ler as instruções de tudo, porque afinal as instruções não são estúpidas. Claro, aprendeu. Ela termina a dizer, confortem-se as pessoas que ficaram com manchas brancas provocadas pelo suor na superfície do seu falso bronze. Confortem-se as pessoas que sujam os lençóis da cama com produtos deste calibre, porque nunca será tão mau como estar num palco perante toda a minha escola, ostentando um tom de abóbora. Coitada. Eu sei que estamos já nas 9, mas tenho uma mais rápida ainda sobre este tema que quero muito contar. Conta. Esta é de uma cronista do famoso site Huffington Post. Diz ela, corria ao ano de 2004, a moda era má. Não só eu e as minhas amigas insistíamos em fazer pandan de parcas, mas também pandan de falso bronze. Num dia frio de janeiro, a minha melhor amiga e eu fomos a um estabelecimento de bronzeamento à pistola. Naquela altura havia um em cada esquina. Depois de 10 minutos daquele processo, eu e a minha amiga saímos das nossas cabines, enfim, diferentes. A minha amiga parecia uma cenoura, curiosamente não no mau sentido. Estava com um bronze profundo. Já eu ostentava um estranho tom de castanho. Devo sublinhar que as minhas amigas todas faziam isto. Eram caucasianas. Eu tenho um tom de pele um pouco mais escuro, assim mais azeitona, misturado com bronze em spray. Estamos perante desastre, mas na altura não me pareceu super mau, até me entusiasmou. Na minha escola não deixavam as raparigas usar maquilhagem ou pintar o cabelo, por isso eu senti isto como um pequeno ato de rebelião. Ai, não posso pintar o cabelo? Então pinta a pele. Pinta a pele. Até aqui tudo super fixe. Autoestima lá em cima. No dia seguinte, na escola, passeava-me pelo pátio com as minhas amigas cor de laranja, falando animadamente das nossas experiências. Mal eu sabia o que me estava reservado mais tarde nesse dia. E é disso que falaremos amanhã, em mais uma edição. Não, claro, não. Ao fim da tarde, diz ela, fui para a minha aula semanal de natação. Estava a treinar para ser salva-vidas. Metade da aula acontecia fora da piscina, outra metade dentro. Mal entro na piscina, começo a perceber-me. Que giro, o que é que se passa hoje com a água? Está de uma cor esquisita. Espera aí, alguém fez cocó? Alguém fez cocó. Porquê é que esta cor só está à minha volta? E porquê é que toda a gente está a olhar para mim com ar de que eu sou o tipo de pessoa que faz cocó em piscinas? É que ainda por cima, diz ela, a turma do curso consistia em mim e apenas mais 3 rapazes de 14 anos que não faziam ideia do que era bronze falso. Senti-me morrer, voei da piscina para os balneários, deixando um rasto colorido atrás de mim. Nunca mais voltei nem à piscina, nem ao salão de beleza. Se quero bronze, vou à praia. Se não for à praia, meto um filtro no Instagram. Obrigado e bom dia. Está resolvido. É preciso ter cuidado, é preciso esfoliar a pele, não arriscar num dia importante, não é? Nem na véspera de um dia. Valiosas lições, Sim. Vera, valiosas lições. E o meu favorito é o Saint-Tropez em espuma. Mas eu também tenho uma história para contar. Hoje, epá, parece que estava a adivinhar que ias lançar este tema para a mesa. Hoje decidi aplicar um bocadinho de autobronzeador. Normalmente ponho mais na cara porque acordamos tão cedo. Sim. Que o nosso tom é muito transparente. E então pensei, se calhar tenho tempo para aplicar no corpo todo. Inclusive é na parte de trás que está um bocado branca, aqui na zona da cueca do biquíni. Coloquei, não sei o quê, estava a deixar secar e de repente aquilo ainda não estava bem seco, vou fazer xixi. Olha, quando me levanto da sanita, a sanita estava toda castanha e eu só pensei, se o Fer encontra isto assim, vai-lhe dar um fanico, não vai associar isto ao bronzeador. Pois não. Vai achar que andei a borrar.
A sanita toda. Raro será o homem que olha para isso e pensa, claramente autobronzeador. Sim. Sim. Limpei, saí. A nossa mente é final muito simples. feliz. Tu imaginar o Fer só a perguntar: Vera, o que é que comeste? O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo da SEAT. Foi também uma oferta FNAC, onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos. Título deste episódio: O homem que mordeu o cão. o episódio em que o autor da rubrica está histérico porque vai de férias. Isto são as últimas edições do Cão antes de férias. Estou histérico. Eu Que nem uma jovem que vê os One Direction? Sim. Bom, Isso é apenas um fantasma muito velhinho. pois é verdade. Mas sim, meus amigos, durante as próximas semanas finalmente vou descansar. Eu nem sei se sei como é que se faz isso. Tu já descansaste um tempinho? Descansei 2 maninhas, sim. Como é que se faz? O que é que a pessoa. Pronto, a pessoa acorda, não é? É, a pessoa e depois acorda. como é que é não fazer nada? A pessoa acorda Sim, e pensa: se cá tem coisas para fazer. E não tens. isso é incrível. Pá. Podes ler. Ler no sentido de pegar um livro. Já Não é? ouvi falar disso. Não estás a pegar em trabalho. Sim, Podes ler sim. sem pensares, eu vou ter que ler isto e fazer qualquer coisa a seguir com isto. Não é um briefing. Isso é fabuloso. Não é, Isso é fabuloso. não é um fecheiro PDF. Não é. Isso é magnífico. É apenas lazer. É incrível. E eu não tenho férias desde agosto do ano passado. Portanto, isto eu nem sei bem. E vais conseguir não fazer nada. Eu não sei, eu estou tentado a seguir o método Vasco Palmeirim, devo dizer, porque tu praticamente puseste um letreiro na porta do teu Facebook a dizer fechado para férias. É verdade. É muito difícil, porque o Facebook é uma segunda vida que nós temos, não é? É como se desligasses parte da tua vida. Mas sabe bem, sabes? Tu Sabe não bem. fizeste nada no Facebook sequer. Nada. Nem ias ao Facebook ver o que é que se passava lá. Nada. E depois, quando voltaste lá, não tinhas uma data de mensagens e coisas acumuladas. E depois respondi e fez o que tinha a fazer. Mas durante aquelas 2 semaninhas, sabes o que eu fiz? Nada. Não fizeste a ponta de um chavelho. Nada. Bom, eu estou tão emocionado pela perspectiva de não fazer nada que me Sabes o que vem é as que faz o lágrimas Michael aos Phelps? olhos perante isso. Sabes o que é que faz o Michael Phelps? O que é que ele faz? Nada. Pois nada. Faz natação. Bom, caros ouvintes, eu adoro trabalhar para vocês, eu adoro a relação que temos, mas nas imortais palavras das novelas brasileiras, temos de dar um tempo. Bom, nós temos falado aqui de estatísticas assustadoras de pessoas que usam o telemóvel enquanto conduzem, e não é só para falar, o que já seria mau, mas há pessoas a escrever SMS enquanto conduzem, o que é assustador. Mas um taxista de Nova Iorque estabelece um novo patamar de total e completa demência e irresponsabilidade no uso de um telemóvel enquanto se conduz. O passageiro de um táxi em Nova Iorque, mesmo no centro da cidade, descobriu em choque que o condutor do táxi tinha conseguido enfiar um telemóvel atrás do volante, ou seja, em frente ao conta-quilómetros, ao painel, ok? Telemóvel no qual estava a passar um filme pornográfico. Oi! Que o taxista estava todo contente a ver. E se é certo que de todo o tipo de filmes que uma pessoa pode ver a conduzir, o pornográfico é o mesmo mau, é o menos mau, porque na verdade não requer a nossa atenção o tempo todo e podemos não olhar para lá algum tempo sem receio de estarmos a perder um bocadinho da história, não é? É um bocado repetitivo. Tens uma piada pronta para isso ou não? Não, por acaso não tenho, mas taxista, Nova Iorque. Para esse taxista era sempre hora de ponta. Desculpa, continua. Bravo! Então, bravo. era demasiado óbvio. Era demasiado Tinha que ser óbvio. feito. Tinha que ser. Peço desculpa, foi mais forte que eu. Mas seja como for, a verdade é que ver filmes, seja de que género for, enquanto se conduz, é de loucura. E neste caso o cliente ficou tão embasbacado que não resistiu, filmou aquilo com o telemóvel e pôs no YouTube. Aconselho toda a gente a procurar, porque é ali um bocadinho bem passado. O taxista, diz o cliente, não será estranhíssimo fazer aquela conversa típica de taxista, mas ao mesmo tempo a banda sonora é aquilo que se Podes sabe. crer, sim. Não é? Qual é o assunto de conversa? O tempo está calor e tal. Pois é, então o que é? Isso é o que é? O que é que aconteceu? O que é que se passa aí? O canalizador que chegou. O taxista esteve 10 minutos a ver o filme, diz o cliente. Depois do cliente entrar no táxi, 10 minutos era o tempo que faltava para o filme acabar, visto que tudo indica que ele já vinha antes a assistir àquela obra audiovisual. E no fim desses 10 minutos, o taxista desligou, arrumou o telemóvel e prosseguiu a viagem sem sobressaltos. Claro. Ele só queria ver como é que aquilo acabava. Quem o pode censurar? O final daqueles filmes é sempre imprevisível. Claro. Bom, seja como for, ver televisão no táxi é uma prática que já começa a acontecer. Cá em Portugal, eu não sei, tu andas muito táxi também, Vasco, mas eu já vi alguns táxis com um ecrãzinho à frente. Sim, eu não sei se não é.
aqui há uns anos via-se mais do que se vê agora. Não sei se hoje em dia não é proibido. Não sei. Se calhar. Estou aqui a falar, eu não sei. No Brasil, Rio de Janeiro, vi táxis com ecrãs grandes estampados no vidro, tipo mini monitores de computador. E os taxistas a ver futebol lá dentro. E eu lembro de perguntarmos ao taxista: vocês aqui podem ter televisões grandes no carro? A lei permite isso. E o taxista: quer dizer, permitir. Mas pronto, mas eles têm na mesma. Bom, o meu filho ontem surpreendeu-me com uma canção sobre tribunais. Tribunais? Eu nem sabia que ele sabia o que era um tribunal. Possivelmente Finalmente não sabe. os tribunais numa canção infantil. Pá, eu há anos que defendo isso. Mas dei por ele a cantar uma canção sobre tribunais e juízes. A canção tinha uma letra fascinante e era assim: se tu visses o que eu vi à porta do tribunal, as cuecas de um juiz embrulhadas num jornal. Badum, 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 badero, badibadum. É bom saber que o badibadum, badum, badero continua por aí. Eu achei isto arrebatador e fiquei a pensar: quem inventa estas letras de canções infantis virais? À porta do tribunal estavam umas cuecas de um juiz embrulhadas num jornal. Eu acho que consigo perceber mais ou menos o que aconteceu. O juiz, pronto, teve um acidente, sujou as cuecas, não é? Sim. E embrulhou-as em papel de jornal e deitou-as fora. Mas se eu fosse juiz e se isto me acontecesse, eu nunca deixaria as cuecas, ao Deus dará, à porta do meu local de trabalho. Eu metia aquilo discretamente num contentor nas traseiras. Sabes que contentor nas traseiras, em termos de métrica, é complicado para a música. Só por causa disso é que não foi incluída. Percebes? Será que é por isso? mais fácil à porta do tribunal Mas do como que é que num de contentor repente... nas traseiras do tribunal. Aí tinhas de pedir ao Sérgio Godinho ou ao Tiago Tencourt para Mas fazer. tem que haver alguma credibilidade no que acontece, Vasco. Como é que de repente as cuecas vão parar à porta principal do tribunal? Como é que de repente toda a gente sabe que são as cuecas do juiz? Eu peço Não desculpa. será isto uma metáfora para o estado de justiça no nosso país, no Marco? Pode ser, mas eu peço desculpa. Eu não consigo imaginar estas canções sem ver tudo a acontecer na minha cabeça. A primeira coisa que eu visualizei enquanto o meu filho me cantava isto era, no interior do tribunal, um oficial de justiça, o chamado Meirinho. Exatamente. Muito enfiado a ir ter com o juiz e a dizer: Soutor juiz, ali na escadaria da porta principal está a roupa interior do Soutor juiz, realmente embrulhada num jornal. E o juiz: essa roupa interior, isto não é meu, essa roupa interior não é minha. E o oficial de justiça a dizer: tem as suas iniciais bordadas e o padrão da própria cueca é composto por pequenas balanças. E o juiz a pensar: porque é que eu não tive mais cuidado? Porque é que eu larguei as minhas cuecas na porta do tribunal? Porquê? Tudo isto eu fiz um filme. Fizeste. Se conheces mais quadras desta música? Já soube. Isto é tipo anedotas. As pessoas depois vamos esquecendo. Mas já os agora... nossos ouvintes de certeza que sabem. É verdade, sim, senhor. Se souberem mais quadras desta canção que tem este momento em que na porta do tribunal há cuecas de um juiz embrulhadas num jornal, eu adorava, porque isto se calhar tem várias profissões. Eu acho é que há algumas que nós, se calhar, os ouvintes podem escrever no Facebook. Sim. Nós não podemos depois reproduzir no ar. Claro. Cheira-me que aí poderá acontecer de facto isso. Se tu visses o que eu vi à porta da padaria, estou a inventar agora. Mas olha, consegues arranjar. As cuecas de um padeiro. Nada. O que é que rima com padaria? Tanta coisa. Com que é que tu embrulhas cuecas acabada em ia? Não é? Só 9 e 2. E será que a canção anda toda à volta de roupa interior de pessoas de várias profissões? Eu acho que não. Tem a ver com locais. Acho que os locais são importantes. Não é a roupa interior. Título deste episódio: esta senhora é fresca. O homem que mordeu o cão. Isto é extraordinário. Há uma senhora peruana, Isabela Tanikumi,
que está a processar uma grande produtora de Hollywood. E a Isabela diz que um recente êxito de bilheteira é a sua história de vida, que lhe terá sido roubada, diz ela, pela tal grande produtora. Isto à partida já é um bocadinho chalupa, não é? Achar-se que uma mega produção de Hollywood se inspira na nossa vidinha, mas a parada de chalupice sobe a níveis nunca antes alcançados. Assim que eu vos disser quem é a produtora que esta senhora quer processar, é a Disney. E qual é o filme que a senhora diz que rouba a história da sua vida? Sobretudo, situações que se passaram, diz ela, nos Andes, nos anos 70. É o desenho animado Frozen. O Frozen, eu nunca vi. É a história da vida dessa senhora. Ela é guerra, não é? Vocês já viram o Frozen? Não. Eu já vi cerca de 72 vezes o Frozen. Eu também. Eu vi alguns pedacinhos do Frozen. É muita mas não vi criança lá em 30. casa, já vi isso. Mas O que se ela passa em diz que aquilo é a história dela. Ela diz que sim. O que se passa em Frozen, que é o filme que esta senhora peruana diz que se inspira ilegalmente na vida dela, é que há um reino onde há duas princesas irmãs e uma delas tem o poder de transformar em gelo tudo aquilo em que toca. E acaba acidentalmente por congelar todo o reino. E fica angustiada com isso e foge, desaparece. E a outra irmã decide, a dada altura, ir em busca da irmã desaparecida, irmã que, com os seus poderes, criou um enorme castelo mágico todo em gelo, onde vive em solidão. Na aventura para descobrir a irmã, a jovem encontra vários personagens notáveis, como por exemplo um boneco de neve que fala. Bom, há uma senhora que está a processar a Disney por causa disto, porque aparentemente Frozen é a vida dela. E a Disney não lhe pediu permissão para usar a vida dela num filme. Como é que se chama a senhora? É como ela se chama. Chama-se Isabela Tanikumi. A senhora exige 250 milhões de dólares de indemnização e vai mesmo para a frente com isto. Penso que tem grandes possibilidades de ganhar. Mas o que é incrível é ter aparecido um advogado que diz: sim, senhor, eu abraço essa causa. Ela diz que. Quais é que são os. Onde é que a realidade dela e a ficção do filme se encontram? Olha, ela diz que fez todo um relatório mostrando as coincidências entre o que se passa nesta fantasia de gelo da Disney e a vida Diz-me que dela. ela diz que tem um boneco de neve que fala, Ela por diz que há favor. pelo menos 18 pontos de contacto. Não, e diz-me que ela transforma em gelo tudo o que toca, por favor, diz-me isso. Eu adorava saber que existe, pelo menos no mundo, uma senhora que não sofre do problema que todos sofremos quando compramos uma vianeta. E durante o percurso desde o supermercado até à nossa casa ela fica toda mole a derreter. Eu adorava saber que existe uma senhora que põe o gelado no carro à frente ao pé dela 35 graus em agosto. Vai todo o caminho com o dedo a tocar-lhe. E aquilo... pronto, agora... E quando chega à casa está fresco e está consistente. O que Portanto, para ti, a senhora, quando transforma água em gelo, é o mesmo som do Super Mario quando apanha moedas. para mim é o som de tudo. Tá bem. Quando eu tenho gases, é o som que eu faço. Pronto. Bom, mas isso torna tudo mais agradável. Sim, sem dúvida. Agora, o que torna esta situação mais bizarra é que a Disney baseou-se oficialmente no clássico conto A Rainha da Neve, do lendário Hans Christian Andersen, para criar a história de Frozen. Só que esta senhora não quer saber desse detalhe para nada. Eu acho que isto é tudo tão alucinante que não me espantaria se daqui a uns dias surgisse a notícia: fantasma de Hans Christian Andersen processa a senhora peruana por basear a sua vida no livro A Rainha da Neve. Agora, aquilo que teria graça era estarmos todos aqui a rir desta senhora e do seu plano de extorquir 250 milhões à Disney e ela conseguir levar ao tribunal como testemunha um boneco de neve falante e eles terem que descer até ao mínimo a temperatura dos ar-condicionados da sala do tribunal para a testemunha não derreter e ele dizer: sim, eu confirmo que sou amigo desta senhora há 40 anos e que a história deste filme é roubada à vida dela. E já agora gostava de saber quem foi o engraçadinho que roubou a cenoura, porque eu preciso de um nariz, que isto assim não tem jeito nenhum. Fenomenal tudo isto. Bom, agora tenho que ir andando porque tenho que processar a Disney por me ter roubado episódios da minha vida com os quais fez o filme Guardiões da Galáxia. Porque aquilo é claramente decalcado de uma viagem de carro que eu fiz em 98 entre o Jerez e Lisboa com uma árvore da borracha. E eu vou pedir uma indenização de 50 mil milhões. Toma! Vai já tratar Isso. disso. Que é para eles saberem com quem é que se meteram. Claro. Vão arrepender-se. O Alt Kane. That's no blizzard! That's my sister! That would have been nice to know. Heads up! It is not nice to throw snow, people! Whoa, 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 Feisty Pants. Just let the snowman O filme é be. muito I'm giro. home. O filme é grande fumalhaço. Vamos fazer este fim de semana de Frozen o filme mais alugado. Eu não sei se já há no iTunes, sabes? Não, mas nos canais nos por cá, canais não, por cá claro que deve sim, haver, claro que né? sim. Nos videoclubes dos canais. Consegue-se alugar. Está lá o Frozen. Claro que sim. Eu acho que no iTunes há, mas não há a versão dobrada em português. Pois não há.
O meu filho está viciado no Frozen. O Frozen, mas é grande, é como tu dizes, é grande filmalhaço, gosto muito do Frozen, mas não sabia que era realmente inspirado diretamente na vida de uma senhora na vida peruana. desta senhora do Peru e no coisas que se passaram nos anos 70. Mas olha, eu acho que tens... de drogas. Mas olha, eu acho que tens grandes possibilidades de ganhar. Quanto é que tu pedes? 50 mil milhões? Pede mais, vou pedir mais. Vou pedir tipo 999 mil bilhões. Boa. Trilhões. Há uma fila de advogados lá fora já para falar contigo. Sim. Disponíveis para abraçar essa causa. O dia em que todos nós enriquecemos. Sim, porque nós temos uma parte disso. Claro, estamos aqui a dar-lhe apoio. São testemunhas. E vamos ser testemunhas, sim. Testemunhas credíveis. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Este mês cumpra os seus objetivos. Oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. A sorte dos ouvintes que gostam do programa é que a justiça é lenta. Senão segunda-feira já não havia. O homem que mordeu o cão. Porque claramente vamos ganhar esta causa. Título deste episódio: ainda o yoga, mas também o professor que descobriu finalmente como manter os alunos calados e bem comportados nas aulas usando apenas um pau de giz. O homem que mordeu o cão. O que é que se passa, Vasco? Tens um brinco? Ei, o que é que se passa? Pronto, já está. Ok, obrigado. Ontem à noite carreguei a Ana, minha mulher, às costas. Tenho que vos dizer isto porque estou com os braços muito descoordenados hoje, mais do que é costume. É só para vocês não se admirarem. Cuidado com o que estás a dizer. Ela é muito levezinha e isso não te prejudicou de maneira nenhuma aos braços. O problema não é ela ser pesada, é eu ser uma espécie de um pudim humano que não tem capacidade nem sequer para levar um chihuahua às costas. Pode ser que tenhas safado. Pode ser. Mas olha, foi mais uma etapa do financiamento do meu filme, Por Ela. Eu tenho estas ideias e elas agradam-me pelo menos até o momento em que as tenho de levar para a frente. Já estive dentro de uma piscina gelada à noite, quando as contribuições para o filme chegaram aos 9 mil euros, e ontem então carreguei a minha esposa marginal fora, entre carcavelos e parede, pela chegada aos 10 mil euros. Eu tenho que agradecer a toda a gente que foi lá buzinar e gritar palavras de apoio por mais esta demanda, porque houve pessoas que apareceram lá e lamento não terem mais nada para fazer numa noite de domingo com tanto programa bom que dá na televisão, mas pronto, mas este projeto de filme está a destruir-me e eu agora não sei o que hei de fazer quando o valor chegar aos 20 mil. Então, corta uma falangeta. Olha, boa, isso era muito bom. Tu tens feito para meninos. Pode ser, pois é. Mas seja como for, é bonito todo o amor das pessoas por este projeto e mais uma vez, quem quiser contribuir pode ir a porelaofilme.pt/contribuir. Sabes que se tu gostares de contribuir com a sua presença, vai fazer de cangalheiro. Tem que contribuir também com com coisas que valham mesmo a pena. Mas, voltando um bocadinho atrás, pondera cortar as falangetas. Olha, era uma maneira de deixares de roer as unhas. Pois isso é verdade. Olha, é muito uma bem, muito bem, sim. Mas eu iria roer os cotos. E cá está a palavra coto a voltar a estas edições e sempre estimulada por ti, Ricardo. Tu levas-me. Oh Pedro, foste convidado para entrar no filme do Nuno Marco? Não. Eu já vos convidei. Wanda, foste convidada para entrar no filme do Nuno Marco? Não fui. Eu também não. Mas já contribuí. Contribuíste. Eu também estava a pensar em contribuir. E tu, Wanda? Eu ainda bem que ainda não contribuí, porque já não o vou fazer. Vi lá, aparece Já a não o vou fotografiazinha fazer. dele. Então, mas e a pessoa que foi convidada para entrar no filme contribuiu? Vamos perguntar-lhe. Mas é. Eu não sei como é que se faz. Ricardo Ferreira, coisa da internet. Mas vou Aliás, contribuir. Eu vou dar ao Marco. eu até tenho outra questão para colocar. O O Por Ela. Olha, toma. Quando Tenho compra uma outra coisa questão, tenho bonita outra para ti. questão. O Por Ela é um filme que vai dar na rádio comercial. Não, mas de certeza que vai ser apoiado pela rádio comercial. Mas não vai dar. Não vai dar. Não interessa. Vamos dizer na mesma. Então cala-te! Professores de Portugal, aqui está. Já agora deixa-me só relembrar: porelaofilme.pt/contribuir. Professores de Portugal, aqui está a maneira mais século XXI de punir os alunos que se portam mal nas aulas. Um professor francês descobriu isto. Parece que é milagroso. Basicamente o que se passa é que quando os alunos fazem barulho e se portam mal, este professor de matemática diz: eu li todos os livros da Guerra dos Tronos, porque cada vez que fizerem barulho eu escrevo no quadro o nome de uma personagem que morre. Isto é incrível. É bem. Tens um calado ou é só spoiler? Sim, é muito bom. Diz o professor que nunca os alunos se portaram tão bem. E sim, ele não se ficou por ameaçar, ele já pôs isto em prática para que os alunos percebessem que ele fala a sério. Estou a ver lá. E não vou dizer nada. Ele diz com extrema frieza e crueldade: o número de personagens importantes que morre na Guerra dos Tronos é suficiente para preencher todo um ano letivo. E estou pronto para descrever como é que essas personagens morrem. Não apenas quem são elas, mas também como morrem. Para de falar do Game of Thrones. E ele consegue. Os miúdos ficam sossegados. Ficam sossegados. Tudo graças à obra imortal de George
R.R. Martin. Quando ele se vira de costas para os meninos, é um spoiler traseiro. Olha, boa. Obrigado boa, por isso. Ficou pendente. Ficou. Também é da idade. Ficou pendente da primeira edição a notícia sobre yoga. Como vos disse há uma hora, muita gente me disse que eu devia fazer. Não, olha, vai ter que ficar para amanhã. Era giro ver uma história que vai ficando sempre. Vai ficando sempre. Até finalmente daqui a um ano conseguimos contar. À partida, em termos de exercício, eu disse isto há pouco, agrada-me. Quer dizer, agora com toda esta expectativa, possivelmente é uma história de cocó. Não, agora quer saber a mesma história. Mas Vamos ouvir. Com toda a atenção do mundo da história do yoga. Agrada-me o yoga porque, ao contrário de coisas como a aeróbica, é muito sossegado. Não tenho medo. É impressão minha, ele está a fazer para que eu não consiga contar o rei da história. Bom, há exercícios de yoga em que a pessoa basicamente está parada numa posição e isso agrada-me. O problema é que, por vezes, as posições do yoga requerem a tal flexibilidade com a qual eu só posso sonhar. E eu disse há pouco que sou um público maravilhoso para espetáculos de contorcionismo. Para mim, tocar com as pontas dos dedos das mãos nas pontas dos dedos dos pés é material para aplaudir de pé, porque eu aplaudo entusiasticamente qualquer coisa que para mim seja um desafio extremo. E eu sou sincero convosco, eu vejo pessoas. Imagina, eu estou sentado numa esplanada, vejo uma pessoa a fazer jogging, eu levanto-me a aplaudir. Só por uma pessoa estar a correr. Mas isso não é contorcionismo, isso é só uma pessoa. Não, mas qualquer coisa que seja que outras pessoas consigam fazer e que eu acho que é demais. E correr para mim é demais. E vem isto a propósito então de uma notícia sobre yoga. Se para mim o yoga normal já é o que é, este ainda se tornaria mais problemático, porque vocês sabem que eu passo a vida a sugerir ideias que acabem comigo nu, não é? Mas isso é só garganta, eu nunca me exporia a esse nível. Eu sou o tipo que no ginásio praticamente enfia-se dentro de um cacifo para mudar de roupa, ao contrário do resto dos homens que parecem gostar de ostentar orgulhosamente junto de outros homens a sua masculinidade. Olha que no balneário das mulheres também é assim. Que também gostam de ostentar a sua masculinidade. Sim. E eu também sou o tipo de pessoa quase que se fecha dentro do cacifo, sim. Bom, eu estou a falar, a minha masculinidade é só minha e de minha esposa. Eu estou a falar de umas novas sessões de yoga que estão a fazer furor na América, mais concretamente em Nova York. A academia Bold and Naked dá aulas de yoga em que toda a gente está em nu integral. E o que dizem os proprietários desta escola de yoga é uma frase que até pode ser bem intencionada, mas onde tudo tresanda a segundos sentidos e parece conduzir a um e apenas um conceito que não parece nada zen: rebaldaria. Pois claro. Dizem eles o seguinte, e passo a citar: a ideia é fazer com que os praticantes exponham as suas fraquezas, melhorem a autoconexão e a ligação com os outros a um nível mais profundo. Eles estão a expor tudo, não é apenas as fraquezas. Não, mas eu sou a favor de manter as fraquezas dentro das cuecas. Autoconexão. Eu uma vez, e acho que tu te lembras disto, Ricardo, eu uma vez há muitos anos apanhei um táxi cujo taxista defendia que a natureza deveria ter dotado os homens com a capacidade de praticarem a autoconexão. Porque assim, dizia ele, os homens não tinham de andar em busca de mulheres, que dá muito trabalho, porque praticavam a autoconexão. Ele não usou essas palavras, não é? Autoconexão não usou. Não. Usou outras que eu agora não posso aqui dizer. Mas pronto. Rima com quê? Quanto à ligação com os outros a um nível mais profundo, eu não sei se isto me agradava numa escola onde é suposto eu andar todo nu em posições estranhíssimas. Eu estou perfeitamente bem com o nível de profundidade que tenho na minha ligação com os outros. Mais do que isto, não. E depois, para muitas pessoas, aulas de yoga em nu integral é capaz de parecer um conceito sexy, mas pensem nas pessoas como eu que se inscrevam. Eu todo nu, numa aula de yoga, a tentar colocar-me naquelas posturas, a única sensação que iria provocar nas outras pessoas era que estava ali uma geleia de mão de vaca a tentar ganhar vida para fugir. E quem é que teve a ideia de fazer geleia de mão de vaca? Ainda antes de se comer, ainda antes de se ver o que é geleia de mão de vaca, só o nome já soa tão errado. Quem é que achou que era boa ideia? Olha, isto é uma coisa que eu repudio geleia de mão de vaca. Não sei como é que. Mas aposto que há algum ouvido qualquer que vai ligar a dizer: eu gosto de geleia de mão de vaca com Nesquik. Com Nesquik, exatamente. E junto de noz moscada. Mas é isso, yoga todo nu é muito giro numa reunião de top models. Sim. Agora, com pessoas como nós lá, com frinchas a revelarem-se e interstícios. Tu tens frinchas? Eu tenho algumas frinchas. Tenho algumas frinchas. Olha, devo avisar que me esqueci que isto é filmado, não é? Está a ser filmado. E tentei fazer aqui uma posição de yoga. Peço desculpa a quem depois vai ver o vídeo. O que é que sucedeu? Não sucedeu nada, depois é que me lembrei que estamos a ser filmados. Não, vais pôr essa imagem como. Sim. A imagem do vídeo. Há fotografias de aulas de yoga destas pessoas na net. Quem quiser não Então, vou já experimentar. Faz uma busca por Bold and Naked Yoga. Ou yoga, como. Eu digo yoga. Eu digo yoga. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: quanto vale um livro? Quanto vale um túnel? Quanto vale uma cabeça de tubarão? É lá. Antes de mais, temos que começar por esta questão. Ontem, quando ia com o Vasco para as gravações do programa Taskmaster, encontro no Instagram o anúncio a uma coisa que me pareceu a prenda ideal de aniversário, sendo que eu faço anos no mês que vem, não é? E então trata-se de um insuflável gigante comemorativo dos 50 anos do clássico filme Tubarão para uso em piscinas. O que é que aquilo faz? Aquilo reproduz a icónica cabeça do tubarão do filme de boca aberta, com tamanho suficiente para uma pessoa adulta não só sentar-se relaxadamente lá dentro a tomar o seu refresco com as pernas de fora, mas também para uma pessoa se enfiar lá dentro e andar pela piscina a mover-se a comer os amigos, não é? Exatamente. Mas tu queres isso? Mas quem é que quereria? Eu, sim. Epá, eu quero muito isto. Se ele quer isto, Eu foi a quero viagem muito toda, isto. Foi a viagem toda a falar sobre isto. Eu concluí que desejo aquilo. Desejo aquilo. E de imediato mando o link à minha namorada a dizer desejo isto. E aquele amor de pessoa apoiou o meu desejo. Ai, como é possível? Já Vasco Palmeirim, a meu lado, demonstrou ceticismo. Isso é tralha. Isso é Quais foram as tuas tralha. palavras? Disseste mais um. Mais Mono. um pedaço de plástico vai ficar a apodrecer e a ganhar verdete. Exato. Foi o que eu disse. No entanto, demonstraste interesse suficiente para enviares o link do anúncio para a tua esposa. É muito caro. Sim, senhor. Porque tu... Eu convidei-me instantaneamente para ir à vossa piscina. Sim. Convidei-me para ir à piscina deles. Mal consiga deitar as mãos a uma cabeça de tubarão insuflável. E nas palavras da minha mulher, não tem dimensões suficientes para o tamanho da cabeça do tubarão. Nós constatámos que ele talvez não caiba de facto na piscina. Mas é incrível a epifania que eu tive. Eu nunca desejei tanto um insuflável na vida. Eu fiquei doido com aquilo. O Marco, a gente faz uma vaquinha para o tubarão. Querem avançar mais ou menos? Que ideia? Tu já sabes o preço que viste, não é? Não? Espera aí, 130. Mais alguém quer avançar? Não me digas que é assim Mas uma coisa não falámos da exorbitante. questão do preço, é muito caro. Não. Tudo que seja mais de 20 paus não Já me pode. parece. Não, mas é grande, é Custa mais de 100. 50 euros. Não. Não é 100 euros. Olha, Não, pá. vês? Dos mais bem gastos. Pá, adoro aquilo, o que é que eu ia dizer? Adoro aquilo. Mas olha, aquilo encontra-se numa loja oficial Não, eu já da sabia aquilo produtora na do Amazon, tubarão. mas- É na Amazon? Sim, Ok. acho que está aí por todo Por lado. 100 euros tem de incluir um senhor que sopra para insuflar aquilo que sempre tu quiseres. Pois é. Está lá. claro, Há essa questão claro. também, não é? Mas está lá escrito fácil de encher. Diz certo. Mas não sei fácil, se será quem é que que boca. define se é Não é que fácil? a boca. Exato. Não sei se é que a boca é como uma bomba. Bom, corria o ano de 1997. Ficou cansado. Bom, mas... É que eu fiquei muito entusiasmado. Pois foi. Eu fiquei muito entusiasmado com aquilo. Epá, eu vi aquilo. Eu depois já mostro. Vamos pensar nisso. Corria o ano de 1997. Um garoto inglês de 10 anos, com as 11 libras que tinha no bolso, adquire um livro juvenil que lhe parece giro. E o livro em questão é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tinha acabado de sair, começava a haver uma certa onda à volta do livro, e depois de ler avidamente o livro, o garoto arrumou-o numa estante no quarto dele e lá ficou a ganhar pó, tal como o Vasco acha que a cabeça de um tubarão insuflável irá ganhar pó na minha casa. Há uns dias, os pais do garoto, que hoje é um indivíduo de 38 anos, com o seu trabalho, com a sua vida, obviamente já a viver fora da casa dos pais, quer dizer, isso obviamente, mas há pessoas de 38 anos a ver com os pais. Verdade. Remédio, não é? Os pais dele preparavam-se para a sua mudança de casa e estavam a arrumar coisas em caixotes, a ver o que é para ficar, o que é para deitar fora ou para dar, e encontram um livro e perguntam ao filho: queres o teu primeiro livro do Harry Potter? E ele disse: ok. Mas atenção que ele disse ok, é um ok algo calculista, porque não foi um ok de que lindo, quero muito guardar este objeto tão especial para mim, que me diz tanto sobre a minha infância. Não, o que ele fez de seguida foi uma pesquisa na internet, porque tinha ouvido dizer que algumas raras edições do primeiro livro do Harry Potter andavam a ser vendidas por pipas de massa. E é então que ele descobre que a sua edição de Harry Potter e da Pedra Filosofal, 28 anos, arrumada numa estante do seu quarto de infância e juventude na casa dos pais, é só uma das primeiras 500 que foram impressas com uma série de gralhas. Por exemplo, na página 53, na lista dos objetos que o Harry precisa para ter aulas em Hogwarts, uma varinha mágica aparece 2 vezes na lista. O nome da autora, em vez de J.K. Rowling, aparece como Joanne Rowling. E na contracapa, a palavra philosopher tem um O em falta. Está philosopher. Estes detalhes, aliados ao facto de
ter feito parte da primeiríssima fornada daquele que se tornaria num dos livros mais vendidos e mais famosos do mundo, tornavam esta edição numa potencial fortuna. E o homem então decide levar a sua cópia do primeiro livro do Harry Potter à casa de leilões de londrina Bonhams. E os senhores de lá, com os olhinhos a brilhar, dizem: ouça, ouça! Isto é coisa para lhe render entre 30 e 40 mil libras. 40 mil libras, para terem uma ideia, é perto de 47 mil euros. O tipo fica super feliz e aceita então que eles levem o livro a leilão. Malta, a edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal que este tipo em pequenito comprou com as suas 11 singelas libras que tinha no bolso, acabou por lhe render agora há dias em leilão 56.280 libras, mais de 66 mil euros. Eu só quero dizer que eu tenho lá em casa uma aventura em Évora Monte. Mas com repara, algumas gralhazinhas. Pois repara que isto não acontece com mais nenhum produto. Não. O produto está mal, então vale mais. Olha, eu tenho um carro que só anda para a esquerda. Vale então, muito! Vamos leiloar isso? Dizem os tipos da casa de leilões que, algures no mundo neste momento, há pessoas na posse de edições destas e que não fazem ideia que têm uma pipa de massa numa estante. Eles dizem: isto é como um bilhete dourado da fábrica de chocolate do Willy Wonka. Eles dizem também que há muita gente esperançosa que a edição que tem em casa seja uma destas e que a maior parte das vezes cabe a estes senhores da casa de leilões desiludir as pessoas dizendo: essa não é a primeira edição com gralhas. Não é das más. Não é das más. Mas atenção, apesar de 66 mil euros ser de facto uma pipa de massa por um livro, há que dizer que ainda podia ter valido mais. Neste caso contou o facto do livro estar usado e manuseado, não é? Foi lido por um gaiato de 10 anos. Até devia ter ranho seco. Ele andou com tudo por todo lado, andou com aquilo por todo lado. Ranho seco. Há que dizer que em junho de 2022 duas irmãs inglesas venderam a sua primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal em bom estado por chorudos 259 mil euros. E ainda há o caso da pessoa do Texas, que em dezembro de 2021, que Natal teve esta pessoa este ano, em dezembro de 2021 vendeu uma primeira edição do primeiro livro de Harry Potter por 417 mil euros. Resolveu a vida. Tem dinheiro. E o primeiro livro do Homem que Mordeu o Cão à venda no OLX por €1. Mas se calhar não passou ainda tempo suficiente. Sim. E repara, tem Quando erros. se trata de uma obra tão ou mais influente que o Harry Potter. É tão perfeito que não tem gralhas. Não havendo gralhas, ninguém quer. Pois não. Quem te manda fazer tudo tão perfeitinho? Bom, à tua imagem. para terminar, disse: bom, lá está. Cruzei-me com esta história há pouco no Instagram. Uma das minhas coisas favoritas, ainda hoje, é desenhos animados dos Looney Tunes. Em agosto, aliás, vai estrear uma longa-metragem dos Looney Tunes, em cuja versão portuguesa eu dou voz. Chama-se Daffy e Porky Salvam o Mundo. Deu muita alegria e orgulho fazer aquilo. Mas dentro do universo Looney Tunes, uma das minhas coisas favoritas é a eterna saga do coiote atrás do Roadrunner. A inabalável persistência e esperança daquele coiote que só quer comer. Ele só quer comer. É impressionante. Há quem olhe para aquele coiote como um vilão. Mas eu acho isso é discutível. O Roadrunner, também conhecido como Bip Bip, é uma ave que não é uma mega ave. Não é mega ave. Não. É uma ave cuja velocidade o fará sempre escapar às mandíbulas e ao estômago do coiote. É uma velhaca ave. É uma velhaca ave. É sádica. É sádica. E como o Roadrunner sabe que conseguirá sempre fugir, a perversa e velhaca ave dá-se ao luxo de provocar o esfomeado mamífero. Que só quer pipis. Que só quer pipis. Que ele quer. Ele só quer pipis. Quem o pode censurar? Por seu lado, o coiote tem uma infindável coleção de métodos para apanhar o Roadrunner, não é? Falham todos, mas são sempre incríveis. E um dos meus métodos favoritos é o famoso túnel pintado numa rocha. Grande clássico. E a ideia do coiote quando faz isso é que o Roadrunner acha que aquilo é um túnel a sério, não é? Avança por ali dentro, bate com toda a força na rocha e ele vai lá apanhá-lo e comê-lo. Nunca acontece, porque o Roadrunner invariavelmente entra pelo túnel pintado adentro como se fosse um túnel real. E o coiote primeiro fica espantado e depois avança também ele contra o túnel, mas lá está, bate com toda a força contra a rocha, porque só o Roadrunner é que consegue atravessar aquilo. Porquê é que lembraste dessa história? Pois bem, algures na América, alguém pintou um túnel seguindo a rigorosa estética do coiote num muro por baixo de uma ponte. Está incrível. E a pessoa ou pessoas que pintaram isto deram-se ao trabalho de pintar até um Roadrunner perfeito ao lado do túnel pintado. Vão para o inferno. Malta, não é que há um condutor que enfia com o carro para dentro do túnel pintado.
Spoiler, não entrou por ele como Roadrunner. Não. Aconteceu o mesmo com o coiote. Felizmente para o condutor não ia a grande velocidade, mas a parte da frente do carro ficou toda machucada. E agora a polícia anda atrás de quem pintou o túnel, porque o túnel passou a ser considerado uma ameaça para os automobilistas. Sobretudo diria eu para automobilistas parvos, não é? Acho que em princípio vê-se que é uma pintura ou não. Mas se calhar a pessoa não via muito bem. Está bem feito, está bem feito. A pessoa podia não ver muito bem. Mas eu adoro pensar que houve um tipo que olhou para aquilo e pensou: onde é que este túnel irá dar? Bem! E vá lá, não morreu. Vai dar à oficina. Mas isso podia ter corrido muito Pois, pior. imagina que o homem morria. Pois é. Olha, esta semana temos sugestões literárias FNAC a dobrar. E hoje temos o quê? Ora, temos, com as férias escolares a arrancar, há uma missão importante que é entreter os mais pequenos. Nada melhor do que os livros para isso, desde histórias encantadoras a livros de colorir, livros de apoio e de atividades que estimulam a criatividade. A FNAC tem opções para todas as idades e gostos, com propostas que fazem as crianças divertir-se enquanto aprendem. Ideais para levar em viagem, ocupar as manhãs em casa ou até dar uma pausa nos ecrãs, que é muito importante. Passe por uma livraria FNAC ou visite FNAC.pt e descubra os livros perfeitos para tornar estas férias ainda mais divertidas. A FNAC apoia o Homem que Mordeu o Cão e a SEAT também. Comercial, bom dia. Faltam 9 minutos para as 9. Vamos ao Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco, a primeira edição de hoje. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: então você deita-se assim na cama com as pessoas, seu macacão? Bom, olhem que fofinho. Em Portland, na América, não é que um bandido entra na casa de um casal durante a noite, tira as suas roupas e vai aninhar-se na cama com o casal. Olha. Eram 3h40 da manhã quando este homem teve esta bonita ideia. Aparentemente não eram objetos que ele queria roubar, ele só queria roubar um pouco de aconchego. Oh, pá, isto é fofinho. Estava com frio. E quem o pode censurar? Não é o que todos queremos, no fundo. Claro. Talvez nem todos consigamos é dar o passo de entrar em casa de estranhos durante a noite e de nos deitarmos nus ao pé deles, em conchinha. Que só queria conchinha. Pois queria. Só consegues fazer conchinha com uma pessoa de cada vez, não consegues com duas, não é? Sim, Tem que ser com um deles. Sim. É impossível fazer conchinha com duas pessoas ao mesmo tempo. Ou então queria ser apenas o recheio de uma sandes. Também podia ser. Não é? Ele está ali a Também ser a podia fatia ser. de queijo. É isso, é isso. A dada altura, este homem decide dar um meigo beijinho. Pera. Quem? No homem do casal. No homem do casal. E foi aí que a coisa deu para o torto. Claro. O homem do casal acordou nessa altura com... Uma coisa ali, só querida, tens que fazer a barba. De acordo com o relatório policial, ele acordou com o invasor nu em cima dele. Em si. Pois. O homem não reagiu bem, chateou-se. Então, mas que é isto? Mas e o invasor... Quando isso me acontece, eu fico pior. Sim, é Assim péssimo. não se faz, não É se faz. péssimo, claro. E o invasor sacou de uma faca, que estando ele nu, não faça mais pequena ideia. Nunca faca no bolso? Onde é estaria? clássico. Claro que sim. Tendo a vítima, o homem do casal, tendo a vítima surpreendentemente sacado de uma pistola. Mas o que é que se passa nessa? Isso é essa Tem armas em todo lado. Sim. Isto é incrível. O homem do casal conseguiu então afugentar o bandido, disparando vários tiros na direção dele, enquanto ele fugia todo nu, noite adentro. A polícia apanhou-o pouco depois. Deve ser fácil detectar um fugitivo destes. E chegou-se à conclusão que este senhor tinha tomado umas coisas. Pois. Claro. Agora, a sério, a gente está aqui a falar disto neste tom espirituoso e leve, mas eu acho que deve ser estranhíssimo acordar com uma pessoa extra na cama que não seja o nosso filho, não é? Ou o nosso gato. Mais bizarro ainda, acordar com um beijo, pensar, olha tão querida, quer diversão à meia da noite, e de repente está um senhor em cima de nós. Nu. Um senhor nu. Um senhor nu que a gente não conhece de lado nenhum. Porque Pedro e Vasco, se um de vocês me aparecesse nu na cama, não. eu se calhar ficava um bocado chateado, mas pensava, pronto, ok, é o Pedro, é o Vasco. Agora, se é uma pessoa que a gente não conhece, Vasco, aí é que era... o nosso amigo não tem problemas. Aí é que era estranho. Graves. Tem. No fundo estou cansado. Mas não? já sabem, Pedro e Vasco estão à vontade, não é? Um dia que queiram. Não leva mal, eu ficarei chateado, mas não leva mal. Não leva mal, não vou ficar tipo. Tá bom. Ei, vou sacar de uma faca e matá-los. Olha, não, espera por isso. Está bem. Hoje não vai dar, porque o Pedro tem mais futebol. Ok. E eu, por acaso, hoje vou ver o Pedro. Exato.
Vou lá estar a dar-lhe muita força. Claro. Mas fica para o lugar. Quando vocês tiverem tempo. Quando houver vagar. Quando houver vagar. Bom, nós gostamos de falar aqui de estudos, ou como nós gostamos de lhe chamar, gastos absolutamente desnecessários de tempo, meios e dinheiro para obter resultados extremamente parvos. Hoje tenho um estudo que, sim senhor, não é nada daquelas coisas do género. Descobriu-se que as pessoas cujo nome começa por F são melhores amantes. Não, isto aqui é outro campeonato e transborda utilidade. Estudiosos da Universidade de Cambridge estiveram a analisar macacos. Mais concretamente, uma espécie de macaco da América Central, conhecido por ter o grito mais poderoso de todas as espécies de macacos. Aliás, até lhe chamam o macaco gritador, também conhecido como o macaco bugio. Os cientistas, bugio, mas volta. Estiveram a estudar esta espécie de macaco e chegaram a uma conclusão extraordinária. O volume de som do grito do macaco é inversamente proporcional ao tamanho dos testículos dele. Marco, até que enfim trazes informação relevante, informação que pode mudar a vida de uma pessoa. Isto é incrível. Ou seja, quanto mais alto grita o macaquito, mais pequenito o seu tomatito. De repente inventei um ditado. Um ditado National Geographic. Ou seja, isto prova que há publicidade enganosa na natureza. A macaca desprevenida ouve um macaco gritar altíssimo e pensa: é lá que este deve ter cá umas capacidades ao nível da fecundação, vai lá, vai. Quando na verdade é o macaco mais discreto, porque não precisa de fazer publicidade, está seguro de si. O macaco que grita mais baixo é aquele que ostenta os maiores testículos. É um macaco que a faz pela calada, não é? Sim. Eu espero que esta informação tenha sido útil para as macacas que nos ouvem. Eu gosto de fazer serviço público e não sou esquisito. Eu não quero limitar o meu serviço público a seres humanos. Eu de bom grado estendo o meu serviço público aos nossos primos primatas. Nós já fomos eles, sabem? Aliás, se andarmos pelas redes sociais e pelas zonas de comentários dos jornais, ainda há muitos, não é? Rapidamente chegamos à conclusão que alguns de nós ainda são. Ficaram lá atrás. Por isso, creio que isto poderá ter sido informação. Pronto, ainda bem. Finalmente informação útil. E útil até para as pessoas que de repente podem ser surpreendidas por um macaco à meia-da-noite a fazer conchinha. É isso mesmo. Mordeu o cão. Portanto, o grito do macaco é inversamente proporcional, sim, à sua capacidade testicular. Vais na selva um dia a passear e podes impressionar a tua namorada. Começas a ouvir um macaco numa árvore. E tu dizes: é que ele tem os testículos pequeníssimos. Vês outra fazer e tu dizes: olha, aquele sim senhor. Eu se fosse um macaco, eu era Vidas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: um genro e uma sogra que são uma boa encomenda, entregue na porta do lado. Bom, eu tenho aqui uma atualização curiosa de uma história que nós contámos aqui há uns meses valentes e que vale a pena recordar. Provavelmente vocês lembram-se disto, mas para quem não se lembra ou quem não ouviu, um dos nossos ouvintes, que no Reddit tem o nome No Recognition 1898, trouxe uma história embaraçosa que se passou entre ele e aquela que seria a sua futura sogra. E ele dizia na altura que aquilo se tinha passado, tinha ele começado a namorar com aquela que agora é a sua mulher. Na altura tinham para aí 18 anos, e diz ele, como tal, apesar de já nos termos apresentado às respectivas famílias, havia limites. Um deles era passar a noite juntos, regra que os dois, no cume da adolescência e a entrar em idade adulta, ignorávamos com frequência. Foram muitas as noites em que me esgueirei de casa para passar para o outro lado do rio e namorar de noite, porque de dia não chegava. Qual filme de espiões, pulava silenciosamente a cerca, contornava os sensores de iluminação e trepava ao muro que dava para o quarto dela para passarmos a noite a conversar e, naturalmente, nos enroscarmos na cama de tamanho individual dela com o mínimo de roupa possível. Ora, o que é que acontece? Numa noite, ele deixou-se ficar mais tempo que o habitual na cama da namorada. A namorada, à altura, vai à casa de banho. Ele fica deitado na cama, tapado com o edredão todo nu, porque era verão, virado para a parede. Alguém entra na cama, que ele julgava que era a namorada, a voltar da casa de banho, e afinal era a mãe dela. Lembram-se disto? Era a sogra que tinha aparentemente tinha este hábito de dormir parte da noite na cama dos filhos. E ele contava isto na altura com muita piada e dizia que ele: nada mais me ocorreu a não ser sussurrar um inseguro mas sincero boa noite. Boa noite.
A minha sogra deu um pequeno grito, saltou qual uma mola da cama, olhou para trás, reconheceu-me, voltou silenciosa para o quarto dela, sem dizer uma palavra. E ele terminava nesta história que ele nos deixou já há 8 meses, que nunca tinha falado com a sogra sobre este acontecimento. Diz ele que por falta de iniciativa ou de coragem, tanto dele como da sogra. E ele terminava a dizer: se o meu relato passar no Homem que Mordeu o Cão, vou convidá-la cá à casa para juntos recordarmos este belo momento familiar. Lindo. Malta, isto aconteceu. Uau! Ele voltou ao Reddit para confirmar que, de facto, finalmente, ele e a agora oficialmente sogra abordaram o proverbial elefante na sala. E então? Tantos anos depois, conversou-se sobre aquela noite. Estou a imaginar o início. É verdade. Lembra-se daquele dia. Uma coisa que agora Por me acaso, lembrei. lembrei-me do nada. Quentinho, não Nós estava. fomos os catalisadores disso. Diz ele: começo com a parte importante. Os meus sogros são estrangeiros e, apesar de viverem em Portugal há cerca de 3 décadas e de entenderem português, não ouvem rádio portuguesa. Por isso também hesitámos em ir com isto para a frente. 2 dias depois de termos ouvido a rubrica, e também por enorme insistência de amigos nossos, fãs do Homem que Mordeu o Cão, convidámos a minha sogra a ouvir o episódio connosco. Ei. Começámos por explicar o que é o Homem que Mordeu o Cão, o que é o Reddit e como é que uma e outra coisa estão ligadas. Ela riu-se e perguntou, ainda incrédula e desconfiada: então isto ouviu-se no país todo? Sim. Respondemos. Ele tem que responder. Quase ninguém ouve aquilo. É isso. Responderam que sim, tentando assegurar que, apesar de tudo, o anonimato era garantido. Ela não ficou propriamente convencida, mas já não havia muito a fazer. Então, ouviram o episódio. Ouvimos o episódio, diz ele, com muitas pausas para explicações e traduções. Eu estava nervoso, a minha mulher corava e olhava para mim com cara de quem questiona o que raio estávamos ali a fazer. Eu, por um lado, adorava ser mosca para ter visto isto. Por outro, deve ter sido das coisas mais aflitivas de sempre. Sim, eu acho que estás a dizer que gostavas de ter visto. Eu estava a aflitivo. pensar, epá, eu não queria ver isto. Meu Deus. É muito aflitivo. Sim, o coração daquela gente. De notar que era a primeira vez que aquele episódio, é sempre bom frisar isto, a primeira vez que aquele episódio das vidas daquelas pessoas, ele nu na cama com a sogra, acidentalmente. Primeira vez que estava a ser abordado por elas. Olha, e o sogro? No meio disso Connosco e tudo? com os ouvintes no meio. O sogro, não sei, geralmente ficou calado. Só em choque, ainda hoje não consegue proferir uma palavra. Bom, episódio ouvido, diz ele, a reação não foi o que esperávamos. Ele diz que a sogra achou imensa piada, riu às gargalhadas. No entanto, diz ele, confessou-se surpreendida, disse que já não se lembrava do que acontecer. Isto é tipo um trauma, não é? Claro. Sim. O trauma. Bloqueou. Depois, diz ele, a minha sogra corrigiu que tinha ido para a cama da filha, não porque estava com insónias, mas porque o meu sogro estava, nessa noite em particular, a ressonar muito alto. E agora vem a parte mais misteriosa e inquietante desta mensagem do nosso ouvinte. Por fim, ela levanta-se e diz, no idioma dela, olhando-me nos olhos: quando me disseram que tinham partilhado uma história embaraçosa entre nós os dois, pensei sinceramente que tivesse sido outra coisa. Ui. Como Espera aí. Como assim? Eu e a minha mulher olhámos um para o outro sem saber o que fazer, rindo com o choque. Ela ainda perguntou à mãe o que era, mas a minha sogra recusou-se a divulgar a alegada vergonha. Eu fiquei ali com cara de pato, a tentar descobrir na secção de vergonhas do meu cérebro o que raio teria sido. Até hoje não me ocorre nada. Portanto, agora paira este mistério aqui em casa. A minha mulher já voltou a perguntar para satisfazer a nossa curiosidade e pavor, mas a minha sogra parece decidida a guardar o segredo. Não, de certeza, ela um dia foi ao quarto e apanhou-os. Será? Foi, Talvez tenha foi sido isso. uma forma de nos castigar por termos deixado que esta história tenha ido parar à Rádio Nacional, ou então escapou-me algo pior do que me encontrar acidentalmente na cama, em pelota, com a minha sogra. Pá, o que raio pode ser? Pode ter sido isso, Vera, pode ter sido isso. Agora ficamos todos. Mas eu imploro à sogra deste senhor que abra uma conta no Reddit e vá ao Reddit do Homem que Mordeu o Cão sob anonimato contar, porque parece algo sórdido, não é? Pá, o que é que pode ter acontecido? Eu gostava muito de saber. Mas essa ela história não diz que acabasse envolve aqui. a própria E ele. o genro. E o genro. Meu sei. Deus. Terá havido alguma bebedeira? Bom, agora uma deliciosa história de má vizinhança e de boa vingança. Eu adorei isto, deu-me um quentinho. Foi uma história que veio no site do jornal Daily Mirror, que diz que este caso viralizou no Reddit. Trata-se do depoimento de uma senhora a quem está a acontecer algo de surreal. Há anos que ela tinha um acordo com os vizinhos do lado. Se ela não estivesse em casa quando o correio chegasse, o carteiro podia deixar na boa cartas e encomendas nos vizinhos. Problema: estes vizinhos de quem ela era amiga mudaram de casa e, para o lugar deles, vieram outros francamente mais antipáticos. Os carteiros continuam a deixar lá as encomendas, mas estes vizinhos simplesmente ficam com as coisas que chegam e negam que alguma vez o carteiro as tenha deixado lá.
Apesar da senhora que conta a história saber que sim. Os vizinhos são uma mãe com um filho de 9 anos e diz ela, desde que esta senhora veio cá para o prédio há 3 meses, que eu já informei os correios para não deixar lá nada. Mas essa informação ainda não chegou a alguns dos carteiros, que continuam lá a deixar coisas. Infelizmente, já tive algumas encomendas que foram entregues à vizinha e quando vou lá recolhê-las, ela nega ter conhecimento de que alguma coisa tenha sido lá entregue. Um dia deu-me de facto uma encomenda minha, mas quando me passou para as mãos estava aberta. E a justificação dela foi que o filho, sem querer, tinha aberto a embalagem. Pá, isto é péssimo, tudo isto é péssimo. Depois de mais umas encomendas que nunca lhe chegaram e que a senhora do lado insistia que não lhe eram entregues, a senhora decidiu que a melhor coisa a fazer era ficar a trabalhar em casa no dia previsto para a entrega de uma encomenda. Apesar de todas as precauções, qual não é o espanto da senhora quando, lá está, mais uma vez o carteiro deixou a encomenda com a vizinha. E ela diz, caiu-me tudo, saí de casa, lá fui direto à casa da minha vizinha, bati à porta. Ela diz que a vizinha não pareceu feliz de a ver, de novo negou que qualquer encomenda lá tivesse sido entregue. Mas por que raio que as pessoas têm de ser assim umas para as outras? Não só isto, como diz ela, a vizinha ainda a insultou e fechou-lhe a porta na cara. Fiquei irritada, obviamente, bati-lhe à porta de novo, ela ignorou-me, fiquei ali 10 minutos pecada à espera que ela me voltasse a abrir a porta. Que nervos. A senhora ficou frustrada, ligou para os correios para tentar perceber como recuperar a encomenda. Como? Por esta altura eu acho que era arrombando a porta da senhora. Para ilegalidade e meia. Mas pronto, estava ela ao telefone com os correios quando houve, do lado de fora da porta, gritos e murros fortíssimos contra a porta dela. E então era a vizinha e o filho. O filho a chorar em pânico e a vizinha aos gritos a dizer: por sua causa, há uma filha da mãe de uma aranha gigante à solta na minha casa. Ora, o que é que se passa? Uma das coisas que a senhora que fez este desabafo nas redes coleciona é tarântulas, aranhas e variados outros invertebrados. Aquela encomenda específica continha uma tarântula peluda. Diz ela, inicialmente fiquei com receio que ela tivesse feito mal à minha nova tarântula, mas não consegui evitar o sarcasmo na minha voz quando a fiz admitir que sim, que mais uma vez ela me ficara com uma das minhas encomendas. Fechei a porta, voltei à conversa com o funcionário dos Correios, que tinha ficado pendurado a ouvir tudo e que estava perdida de riso. Pedi-lhes desculpa, mas tinha de ir ali ao lado salvar a minha querida aranha das garras sinistras da minha vizinha. Tudo acabou em bem, ela conseguiu salvar a tarântula, que estava ilesa, mas disse que descarregou toda a sua fúria contra a mentirosa da vizinha e disse-lhe que se ela voltasse a ficar com outra encomenda, chamaria a polícia. Desde então, ela deu-se ao trabalho de falar com todos os carteiros que cobrem aquela zona para que nunca mais deixem rigorosamente nada na casa da vizinha, mas ela conta este episódio giro. Ainda assim, houve uma encomenda que foi entregue na casa da vizinha depois deste incidente da tarântula. Imediatamente a seguir a bater-lhe à porta, conta ela, a vizinha simplesmente abriu a porta em silêncio e estendeu uma embalagem fechada e intacta para grande desilusão do filho, avaliado pelos gritos que o miúdo estava a dar. Este miúdo também deve ser uma bela besta. Epá, nos comentários as pessoas deliraram com esta história. Houve alguém que disse uma coisa bem observada, que do que aquele miúdo está a precisar é que ele envie para casa deles uma encomenda, já que ele gosta tanto de abrir encomendas, uma encomenda que tenha dentro uma bomba de purpurinas, glitter das trombas do garoto, a ver se ele aprende. Parece-me ótimo. Tão bom. Eu gosto de da imagem. Sim, sim. Só se ver os bracinhos com uma encomenda. Sim, sim. Sem palavras. Leve. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC, os melhores presentes deste Natal na FNAC e também em FNAC.pt. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: Dor nos testículos, vida nos seios, diz a estranha criatura espreitando no cimo da escada. É muita anatomia, não é? Like. Muito bom. Hoje é apelativo. Muito bom Hoje investi. Hoje investi. Hoje investi. Hoje, sim senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Antes de mais, quero dizer que esta história sobre os mínimos históricos negativos do preço do petróleo é em si mesmo o material do Homem que Mordeu o Cão, não é? E é também uma ironia épica, tendo em conta o quanto na história do mundo se matou e se morreu e se especulou por causa do petróleo. E eis o momento em que a humanidade se confronta com a questão: valerá a pena? Bom, despachada que está esta parte profunda da edição do Homem que Mordeu o Cão, vamos em frente, falando de testículos. Bora! Vamos embora. Eu ontem li uma notícia que inquietou todos os homens, não sei se vocês leram, tem a ver com avanços da ciência. E eu sou uma pessoa que se interessa por avanços de ciência. Vocês não, vocês é só novelas e não sei o quê. Agora, eu, na qualidade de intelectual desta equipa,
Eu sou o intelectual desta equipa, como se pode ver pelos óculos. Eu andei a ler e descobri uma notícia. Epá, eu sei que não se brinca com isto, mas é difícil não ver o estranho ângulo cómico do título assustador da notícia com que eu me cruzei ontem num site, que dizia o seguinte: coronavírus tende a repousar nos testículos. Repousa. Pondo os homens mais em risco. Caramba, e eu que tenho logo 2. Mas o que se passa é que a ciência, isto foi um estudo que foi feito, a ciência diz que o Covid-19 aprecia de veras uma proteína que nós temos aqui em baixo. Uma enzima. É caso para dizer que temos uma enzima em baixo. Epá, isto hoje. Esta ninguém te para, pá. Por isso, malta, a sério, nunca é demais dizer, mantenham-se em casa, protejam-se, protegendo os vossos fiéis amigos. Alguém já terá chamado fiel amigo? Fiéis amigos aos testículos, não sei. Não. A partir falemos de hoje. de coisas bonitas. Coisas bonitas, estou comovido porque hoje acontece uma espécie de um círculo que se fecha nesta rubrica. Há muitos anos, nos primeiros anos de existência do Homem que Mordeu o Cão, eu contei uma história real que se tornou num dos ícones desta rubrica. Tanto assim que, recentemente, no jogo de tabuleiro do Homem que Mordeu o Cão, a personagem principal dessa história acabou imortalizada como um dos peões com que as pessoas podem jogar o jogo. E falo da senhora dinamarquesa, que dá pelo nome espetacular de Anne Metsmet. Pedro Ribeiro, talvez te lembres desta senhora. Sim, Anne Metsmet. A senhora, nos idos de 1999, meteu na cabeça que iria conseguir, qual galinha, chocar um ovo. Chocar mesmo um ovo, no sentido de fazer com que saia um pinto de dentro do ovo, ok? Não chocar um ovo no sentido de contar uma coisa horrível ao ovo e de o ovo ficar tipo... Não. Esta senhora... Ai, que o ovo está chocado. Gostei. Esta senhora achou que conseguia fazer um pinto sair do seu ovo. E não o fez sentando-se no ovo, galinha style, não. Isso funciona com as galinhas porque as galinhas são levezinhas. Já uma senhora era capaz de partir o ovo. Além de que, ao contrário das galinhas, as pessoas não têm tempo para estar sentadas em cima de um ovo durante dias. Quer dizer, hoje há mais tempo. Eu hoje chocava na boa um ovo no meu rabo, se eu fosse mais levezinho. Lá está. Oi? Bom, voltando à lendária Anne Metsmet, esta senhora ficou famosa porque, de facto, em 99, tentou chocar um ovo entre os seus seios. Ok? A intenção foi boa, mas o desfecho não foi o esperado. Depois de vários dias transportando um ovo entre os enormes seios, o ovo não chocou. E foi uma desilusão para ela e, no fundo, para a humanidade. Pedro Ribeiro, tu has de lembrar na nossa desilusão naquela altura perante este acontecimento chocante. Eis que agora, perto de 20 anos depois, surge uma senhora chamada Betty Ross, da Califórnia, que decidiu dizer: vou tentar. Ela tem um parquezinho à porta de casa, foi lá para passeio higiênico com o marido e com os filhos. O parque tem um pequeno lago com patos. E eles aperceberam-se, com tristeza, que uma besta qualquer tinha destruído o ninho dos patos. Os ovos estavam todos partidos, exceto um que estava estalado, estava apenas levemente estalado. A senhora levou o ovo para casa e, sim, pegou na lendária tocha olímpica do acolhimento de ovos entre seios, que há 2 décadas foi ostentada por Anne Metsmet. E durante 35 dias, esta senhora manteve o ovo entre os seus seios, que, diz ela com orgulho, são seios bastante avantajados, ok? Ora bem, havia alta coordenação entre ela e o marido. Diz ela que, quando, por exemplo, ia tomar duche, ela chamava ao marido para manter o ovo quente entre as mãos. Ela diz que dormiu com o ovo. Dormiu com o ovo entre os seios e tudo. É amor, é amor. Dormiu com o ovo entre os seios, o que é fenomenal. Como é que não se partiu? Mas não se partiu. E 35 dias depois, o ovo chocou e saiu lá de dentro um fofo micropatinho. O primeiro pato nascido de uma incubação interseios humana. E a palavra micro, em micropato, é adequada porque o patinho nasceu prematuramente. A senhora diz que ele ainda trazia a gema, ainda não tinha sido inteiramente absorvida a gema, e a partir daí foi ter paciência e cuidados extra com o patinho, com toalhete de papel úmido e antibiótico no cordão umbilical 2 vezes por dia,
E meus amigos, é com grande alegria que vos digo que o pato não só sobreviveu, como está saudável e prepara-se para ter uma grande vida, porque entretanto foi adotado por uma amiga da senhora que tem um laguinho em casa. E eu acho isto incrível. Acho incrível. Fé na humanidade. Imagina. Restaurada. Imagina que dentro disso fosse um crocodilo. Imagina. Imagina, não, mas a senhora tinha. Epá, era um lago, era um laguinho de patos. Era difícil sair um crocodilo lá de dentro. Bom, deixei para o fim a coisa mais incrível que vi este fim de semana. E como é que agaçou? Diz. Genuinamente acagaçou-me. Falo de um vídeo de TikTok. Eu nunca pensei que iria encontrar o terror num vídeo de TikTok, mas o que se passou foi que um tipo, não percebi se é americano, não sei, chamado Ruben, fez um vídeo daqueles clássicos de TikTok. Basicamente é ele a dançar. Ok? Estava sozinho em casa, ele garante que está a fazer o isolamento sozinho e é ele a dançar. E publicou o vídeo. Pronto, é ele a dançar. Ele a dançar, ele a dançar. Pronto, é um vídeo de uma pessoa a dançar. Foi então que espectadores do vídeo repararam numa coisa estranha quando se puseram a ver e a rever o vídeo. Atrás dele há uma escadaria, uma escada que dá para o andar de cima da casa. Ok? E a dada altura, e vale a pena frisar, ele diz que está sozinho em casa a fazer o seu isolamento. A dada altura, as pessoas apercebem-se que no último degrau visível da escada, em cima, surge uma estranha cabecinha branca e fantasmagórica que aparece a espreitar. Surge 2 segundos, como que a constatar: hã? Ah, é um tipo a dançar. E sai. E o rapaz jura que isto não é truque. Ele diz que só queria fazer o vídeo de dança e diz que quando lhe chamaram a atenção para aquilo, ele ficou enjoado e tudo, ficou doente. E não sei se ele falsificou isto ou não. Não sei o que é que se passa ali. Sei que eu senti o terror. Tu viste o vídeo, não? Senti o terror. Vi o vídeo várias vezes. Procurem no jornal inglês The Sun pelo título TikTok Terror. TikTok Agora quero Terror. muito Talvez ver. cheguem lá. É no The Sun. Sim. Ok. Reparem, o meu filho está ali no canto. Eu só dou estar a ter aulas. já fiquei com medo. O meu filho diz: eu quero ver, diz ele. Supostamente tem que estar ali a ter aulas. Tenha aulas, senhor. Exato. Depois das Que aulas. disciplina é essa? Fantasmagoria? Ginástica? Está-se da ginástica agora? Ele está a ter educação física ali, sentado numa cadeira com um computador à frente. Está a ter educação física. Sentado. Oh, Nuno, em relação ao fantasma, eu gosto de pensar que o fantasma apareceu, olhou para a câmara e disse: não, eu TikToks não faço. E foi a vida dele. Sim, é quase isso. É muito estranho. É muito estranho. É claro que há uma hipótese dele ter feito isto de propósito. E se o fez, é um gênio. Porque é preciso ter um olho de lince. Se a pessoa não estiver minimamente preparada, é preciso ter um olho de lince para perceber o que é que está ali a acontecer. Mas assim que as pessoas começaram a chamar a atenção, é creepy. Olha, podemos creepy. pôr o vídeo no Coisa Instagram da assustadora. Comercial, assim é mais fácil. É melhor pôr para o pessoal ver. É isso, sim, é para o isso. pessoal ver. Então vá, vamos pôr. TikTok Terror. Já encontraram ou não? É no The Sun, no jornal The Sun. Que medo. Procurem, que vale a pena. O cão. Comercial.